com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Maitê e este é o Papo de Fé, o podcast do Grupo Ágape. Uma alegria estar de volta. Confesso que eu já estava com saudades, Lucas, do Papo de Fé, de gravar um episódio. Estamos aqui com a Miriam e a Thaís. Sejam muito bem-vindas, meninas. É uma alegria receber vocês aqui. Já vou pedir para vocês se apresentarem. Lucas, mais um episódio junto, com a graça de Deus? Mais um episódio juntos, graças a Deus. Voltamos. Já tivemos um episódio anterior aí da festa de Nossa Senhora do Carmo. Agora mais um. E estamos planejando mais episódios aí em seguida. Na medida do possível, a gente vai gravando. Às vezes a gente diminui um pouco o ritmo, mas não vamos desistir. Então, o que eu fico feliz, mas é que durante esse tempo que a gente foi ficando um pouco ausente, a gente está ganhando inscritos no canal, a gente tá vendo que o pessoal tá assistindo os episódios anteriores, né? Então é um sinal também que a gente tem muito conteúdo bom aí, mais de 80 episódios, então tem bastante coisa pro pessoal assistir. E já aproveito para pedir, né, para quem tá assistindo, talvez seja pela primeira vez que você esteja aqui em nosso canal, então aproveite para se inscrever em nosso canal, já vai curtindo esse vídeo. Durante o episódio aqui, se você quiser curtir, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. E também esse episódio eu vou fazer uma colaboração com o canal delas. Então já vocês vão entender melhor tudo. E já peço também para vocês se inscreverem no canal delas. Todo mundo do Papo de Fé, bora lá pro canal das meninas. Vamos dar um up no canal delas. Nossa. Mas é isso, Maitê, pode seguir por aí. Muito bem, a gente tem muito conteúdo mesmo, né? Vida dos santos, aparições de Nossa Senhora, temas em geral sobre a nossa igreja. Então, graças a Deus, o nosso canal hoje é um conteúdo muito rico, né? Então, mesmo que a gente fique um tempinho sem gravar, tem muita coisa para as pessoas verem, né? Então, chamo todo mundo para assistir os episódios que não assistiram ainda, tem muita coisa boa. O pessoal que está chegando de vocês, né? Venham conhecer o nosso canal. E o contrário, né, do nosso, para conhecer o de vocês, porque a gente precisa, né, se enriquecer na nossa fé, buscar conteúdos que são católicos, né, esse trabalho que a gente faz. Eu sempre digo que a gente nada contra a correnteza, né? E então hoje a gente vai falar de mais um projeto, né, que está chegando aí para ser um peixinho que nada contra aquela correnteza da rede social, né, que traz poucos valores, conteúdos, né, que não são profundos, que são rápidos, que as pessoas só passam e não agrega nada, né? A gente está chegando para ir contra isso, né? Para trazer conteúdo, para trazer história da nossa igreja. Então, a ideia hoje é falar de um projeto novo, né? Que vocês estão começando, não sei se é tão novo assim, mas a gente vai trazer esse projeto das meninas. O nome do projeto e o tema, né, do nosso episódio de hoje é Voltando à Essência. Logo mais a gente vai entender esse nome, que me chamou muita atenção. E todo o nosso apoio a vocês, né? Por essa iniciativa, por esse trabalho. Deus abençoe. Amém. Que dê muitos frutos. Então vamos começar. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Quem é a Thaís, quem é a Miriam. Vou começar pela Thaís. Conta um pouquinho pra gente da sua vida pessoal, do que você faz hoje. Então, agradecer vocês, né, pela acolhida. Nossa, a gente tá em casa, né? Se sintam em casa, esqueça das câmeras. Esquecer de tudo, né? Deus abençoe mesmo pelo apoio, porque, assim, é tudo que a gente mais precisa e saber que a gente pode contar com vocês, a gente fica mais seguro, né? Como diz, Deus tá dando o chão, a gente tá dando passo, Deus tá dando o chão. Sempre. Mas a gente fica feliz por esse apoio. Desde já, Deus abençoe mesmo. Então, eu sou casada, né, e tenho 2 filhos, o Álvaro, sou casada com o Cristiano, a Elisa 17, aliás, e o Álvaro 19. Eu sou autônoma, meu marido mexe com morangos, né, eu ajudo nele, e sou do lar também, que agora, hoje em dia, as mulheres às vezes têm esse negócio de, né, quer ser alguém, mas nada como ser do lar. Do lar é tudo junto, né, tudo Thaís? junto e misturado, não é fácil ser do lar, não. Antes, Não é acho que nada era fácil, mais fácil ter 10 profissões, quer dizer,
Tem até um meme dizendo que a pessoa do lar é um monte de É todas profissão em em uma, né? tudo em uma só. Com certeza. E eu tenho só 2 cursos técnicos mesmo apenas, não sou formada em nada, mas, e aí, como diz, eu vou deixar a Miriam se apresentar depois, Vai, Miriam, fala um pouquinho de Miriam você não pular que eu dá pra ir pra frente aqui. e depois a gente fala da vida Isso. cristã. Eu sou casada faz 11 anos, não tenho filhos, Deus não nos abençoou com a maternidade e paternidade, tenho 42 anos, tô lendo aqui O seu currículo? o meu currículo. Eu sou natural de Consolação, nasci em Paraisópolis porque Consolação não tinha hospital, né? Olha só. Cidadezinha pequenininha, pra quem conhece. Mas sou de Consolação. E uma coisa, assim, que eu posso falar de mim é que eu me mudei muito. Mudei muitas cidades, morei em muitos lugares. E aí Deus um dia me jogou aqui em Cambuí, né? Chegou em Graças a Cambuí, Deus. Me trouxe, conheceu a né? Me Thaís. jogou não, me trouxe. Graças a Deus aí pra cá. E eu queria que vocês falassem também da vida cristã, né? De como é a trajetória de vocês, sempre foram católicas, o trabalho que vocês já fizeram e que fazem hoje na igreja. Thaís? Então, como diz a vida minha, assim, sempre fui criada em berço católico, graças a Deus, meus pais são católicos, tudo, meu irmão também é. Mas assim, aqui católico de ir na missa só dia de domingo, né? A gente sempre, acho que todo mundo foi assim um dia na vida. É. Se foi, pelo amor de Deus, vamos voltar e Vamos recuperar. parar, né? E daí, na época, eu lembro que teve um retiro de jovens lá na comunidade, que eu sou de Jundiaí. Aí meu pai aposentou, eu vim pra cá em 2000. E meu pai não deixava, tipo assim, esses negócios de jovens, essas coisas. Era só ir lá participar, voltar e vir embora. Só que esse dia a catequista falou: não, eles são obrigados aí, senão eles não crisma. Foi até bom colocar essa Teve que ficar lá em obrigatoriedade. retiro. E eu fiquei lá. Só que daí, pra mim, tudo era vago, tudo era útil eu estar lá, né? Eu falei, nossa, mas fazer isso aqui só pra crismar, e tipo assim, uma coisa, eu não via a importância, né? Era uma obrigação mesmo. Era fui por obrigação mesmo, isso aí não tenho vergonha de dizer, né? Como diz Deus, já me perdoou. E daí, nesses dias lá no encontro, eu senti um desespero, senti um negócio de vontade de ir embora. Aí minha catequista olhou pra mim e falou assim: nossa, mas o que você tá sentindo? Aí eu saí correndo, fui pro quarto, queria ficar no quarto. E ela rindo da minha cara. Eu falei, mas como assim? Eu tô desesperada, nervosa, com a frita, sei lá, tá me dando infarto, sei lá o quê. Ela falou, não, você tá encontrando com Deus. E por que a resistência? Né? Então, eu lembro que eu chorei muito, eu lembro da face da catequista que aparecia no cara de Nossa Senhora na minha frente, assim, tipo assim, né? Por que você tá se negando né, a encontrar com meu filho? Então, a partir daí eu tive esse encontro meu pessoal Foi com a sua Deus. virada de chave. Foi né? virada de chave. E daí passa, lógico, né? Os anos, a gente, né, é jovem, afasta de novo, tudo. E daí, em 2015, eu fiz o cursilho. Daí, lá eu legal. tive um encontro, assim, da mulher mesmo, da mãe, da Thaís casada com o Cristo, de O cursilho novo. tem uma coisa muito legal, que é separado para homem e mulher, né? Sim, Eu acho que isso, tem o de jovens, o feminino e o masculino. isso deixa mais Nossa, próximo da daí realidade, eu né? acho que, por exemplo, você fazer uma coisa assim. Eu já fiz TLC, amei TLC. Você já fez TLC? Faço, super indico, gente, fazer TLC. Quem me deu nome, Maravilhoso. passa o nome pro Lucas para vai ter aqui, vai Isso fazer. E porque todos têm a sua particularidade, sabe? É. A igreja nossa é muito rica. Às vezes o pessoal fala, eu faço tal coisa, não faço tal coisa. Gente, Deus é a Tudo nossa é bom. raiz. Tudo que é para voltar para Ele, para a gente voltar para Ele, é válido. Então, e Ele reconhece isso. Então, daí em 2015 eu tive esse encontro. Daí eu falei, não, agora Deus está me chamando de Agora é pra novo. ficar, né? Agora é para ficar. E assim, tem um negócio de frutos, né? A gente mesmo, a Miriam vai contar daqui a pouco sobre o livro que a gente está estudando, tudo, e São José Maria Escrivá ensina muito, que a gente tem que deixar rastro. Isso. Posso morrer hoje ou amanhã, mas aí o que eu fiz para salvar a alma, tanto da minha família quanto da sociedade? Então, ficou muito marcado se deixa rastro. Então, a partir daí, eu comecei. Não peguei muitas coisas, né? Tipo, saí de umas, fui meio que filtrando, para de acordo que eu conseguiria administrar. Porque não adianta pegar também muita coisa. E aí, assim, então eu estou no cursilho, no Caritas, e agora o nosso bebezinho aqui, que é o Voltando à Essência. Legal. Ai, Então, hoje você faz o trabalho com o cursilho, com o Caritas, Isso. e iniciando o projeto. isso. Legal.
Tá bem ativa, né, na Graças a igreja, Deus. graças a Tem que Deus. ficar, né? Senão a É. gente, como diz São José, tem que deixar um A rastrinho gente aí, não senão... consegue falar não, né? Não, de jeito É nenhum. verdade. E você, Miri, eu lembro de você desde sempre na igreja, né? Você Conta lembra pra de mim, gente. Eu Maitê? lembro, com certeza. Ai, que Você já coisa. participou do grupo uma época também, né? Eu Sim. lembro. Já fez É. TLC? Não, TLC eu não Não? fiz. Então a Miriam precisa fazer Você vai TLC. fazer mesmo. Ela vai fazer o cursinho também. Meu Deus, meu O Deus, meu cursinho Deus. também Nossa não, Senhora. Miriam. Valeu-me Não. Nossa Senhora. Precisamos levar a Miriam pra Sim. viver essas experiências. Então, né? Então, né? Mas assim, eu achei bonito a partilha da Thaís. Eu não sabia esse lado dela, da crisma, desse aprofundamento do curso que você tinha falado, né? Mas é tanta coisa. que precisa, que É, precisa. Eu falo, é tanta coisa sobre Deus que A a gente gente vai conversa, descobrindo, né? que a gente vai ouvindo assim, falando, nossa, que interessante, Jesus, a crisma, né? É. Então eu tive uma experiência forte, assim, de Deus também com a catequese, né? A catequese é muito importante, né? Na minha vida, como se diz? Como que eu vou explicar aí que eu tô um pouco nervosa? Fica tranquilo. Mas assim, não é nervosa pra falar, é que Deus vai mexendo no coração da gente ali nos detalhes, né? E eu vejo assim que Deus trabalhou na minha vida aos pouquinhos, né? Foi diferente da Thaís, né? A gente brinca assim, eu dou um encontro de casais, né? Curso para matrimônio, e a gente sempre fala para os casais, se apresenta, conta a sua história, porque cada um vem de uma realidade, vai se unir, né? E aí eu fico Sim. olhando aqui e falo, nossa, que diferente nós, né? Nossa amizade, assim, e Deus trabalhando ali. Então, assim, a minha família, do lado do meu pai, é de outras denominações religiosas, né? Meus avós eram da Assembleia de Deus, avós paternos, e a minha família do lado da minha mãe sempre católica. Uhum. E assim, eles tiveram um relacionamento, não casaram e fugiram. Meu pai e minha mãe, né? E aí nasci eu, né? Essa é a Nasci belezinha. eu. Nasci eu nesse momento Nesse fugitivo. movimento fugitivo da fuga. E assim, como meu pai, ele trabalhava como caceteiro, ele cortava pedras, eu até brinco assim, né? Ele nem sabe, Que né? nome, né? Que é a Nunca ouvi mesma falar. Nunca ouvi falar profissão também. que Papa João Paulo II trabalhou, né? Olha. Cortando pedras. Olha E aí eu fiquei só. pensando nisso, pensando sobre a minha vida, né? Pra partilhar um pouquinho. Uhum. E assim, meu pai sempre estava mudando. Não sei se vocês tiveram conhecimento de ouvir por aqui como que funciona, né? Então, essas pessoas sempre estão mudando de cidade para trabalhar. Uhum. E então, a gente nunca tinha um lugar fixo por muito Deve ser tempo. difícil isso, né? Era Você escola, era cria um vínculo e difícil. já tem que Você mudar. começava a ter os amigos, aí Acostumar, não já tinha os tinha que amigos mudar. mais. Naquela época não tinha celular, né, gente? Então, É. vamos concordar que era Aí é difícil. mais uma difícil separação mesmo. Quando a gente aprende a escrever, vai as cartinhas, né? É. Eu tenho muitas cartinhas. Então, assim, pra mim foi uma fase difícil. E a E minha é só mãe... você ou você tem irmãos? Eu tenho uma irmã. Uhum. E a gente é 1 ano e 4 dias de diferença, eu sou mais velha. E nesse processo de ficar mudando, eu fui criando dentro de mim uma depressão muito grande, né? Então, assim, eu vivi situações de pânico. Hoje eu sei que eram crises de pânico, né? Uhum. E assim, a gente ia para casa da avó materna, ia para religião, ficava morando perto, ia para catequese, a gente afastava, ia para o outro lado, a Não gente ia tinha para uma coisa assembleia. única, né? Então, eu ficava nisso meio termo, para lá e para cá, né? E aí, em um desses momentos, lógico, fui batizada, tudo certinho. Minha mãe, ela não ia na igreja, mas é interessante, né? Ela me ensinou a rezar, eu e a minha irmã. E ela levava a gente na porta da igreja, deixava pra missa, criança. Ela não Olha, E ela ia ficava. embora. Olha E a só. gente ficava sentadinha. Ela falava, senta no primeiro banco, perto do padre. De medo, né? De meio para olhar alguém fez, né? Não, é alguém roubar nós, certo, Nossa né? E a gente Senhora. sentava Ela no primeiro fez o banco. papel dela, né? Sim. De Fez muito passar bem o pra papel vocês. dela, nossa. Eu até lembro que ela falava assim, tem que rezar antes de dormir, tem que rezar pro anjinho da guarda, Ai, rezar que paizinho do beleza. céu, sabe? Mãezinha do Uhum. céu. Então, assim, é o jeito da minha mãe, né? Uhum. Ela, por eu acho que não ter casado na igreja, ela se sentia indigna. E eu acho que ela Um traz monte isso de até hoje, coisas né? ali, né? Muita Por coisa trás. acontecendo, a Aham. história. Então, assim, era o jeito dela de evangelizar, né? E aí, o que acontece? Nesse tempo, batizada, ela levou uma prima pra me batizar, essa prima era muito católica. E essa prima sempre trazia a gente pra rezar o terço, trazia pra uma capelinha nos bairros, né? Ali em Paraisópolis. E a gente mudava e vinha e sempre estava em contato com todos os lados, né? Eu lembro que eu brincava na Assembleia de Deus. Tipo assim, minha avó levava a gente pro culto. Nossa E a gente colocava a saia, tudo certinho, porque tem a postura, né? Sim. E a gente ficava correndo, brincando com os moleques, né? E minha avó queria arrancar a orelha nossa. Então, assim, foi bem difícil, assim, pra gente. Hoje eu olho e vejo que isso dificultou muita coisa na nossa vida, né? Uhum. Foi bom, teve os seus frutos, mas teve os seus pedras, né? É. E aí, em dessas mudanças,
Quando eu fiz 11 anos, eu fiz a primeira Eucaristia ali em Consolação. Quase morri de chorar, você falando aí, né? É, Olha Eu falei, só. olha que Emoção, A interessante. catequese mais E uma assim, vez. eu não tinha noção do que eu tenho hoje, eu era uma criança, mas eu Uhum. sabia que era algo muito importante, eu sabia que era Deus. E aí eu chorei demais, eu fui a última que confessou da turma, o padre foi conversar comigo, na época era o Dito Chico. Nossa. Padre Dito Chico. É o Ele foi famoso Dito conversar Chico. comigo, ele foi super atencioso, cuidadoso, ele me ajudou a fazer uma confissão. Eu me confessei, eu lavei a minha alma de coisas que eu já trazia com 11 anos, né? Uhum. E eu tinha vergonha. E aí, quando eu fiz 13, a minha madrinha me consagrou a Nossa Senhora. Eu até Já com trouxe o livrinho 13. aqui, porque pra não esquecer, né? Ela me consagrou Cavaleiro da Imaculada, por isso que é o nome da página do Instagram, né? E ela me consagrou na comunidade São Maximiliano Maria Kolbe, Olha, a gente no tem um dia de Nossa episódio dele Senhora aqui. Aparecida. No dia de Nossa Senhora Aparecida. É o dia da minha consagração. E aí, mais pra ver, a gente emenda isso, né? Porque tem a ver com a consagração à Nossa Senhora, né? Sim, é. E a mesma É a mesma consagração, mas eu não consagração. sabia. É. Então, eu Aham. fiz a consagração muitos anos depois, né? Sem saber que eu já Que era você consagrada. já era Já com consagrada. 13 É anos que eu não você já vivia tinha a consagração, consagrado. né? Eu era, Aham. mas não vivia. E aí, com 13, eu fui consagrada, em 1996, bolinha, né? É. Em 2000, aí eu fui pra... a gente mudou, em 2000 não, em 96 mesmo, a gente mudou pra Serrania, que era a cidade natal do meu pai, Uhum. próximo a Alfenas, onde minha avó sempre morou. E ali eu me envolvi com o espiritismo. Com 12, 13 anos, eu comecei a conhecer o espiritismo. Mais uma religião, né? Mais uma religião. Quer dizer, eu não considero uma religião, né? É um também não. paganismo, É. assim. Aham. A gente respeita as pessoas que acreditam, mas eu não consigo ter o respeito, assim, de não falar sobre isso, sabe? Eu acho, assim, todo mundo precisa ter esse encontro com Deus. Então, assim, não dá pra falar que é uma religião. Não é uma religião, né? E aí, eu posso falar com propriedade, né? Porque aí eu comecei a me envolver, eu tinha uma vizinha que ia pro centro, lá em Alfenas, e o pai dela levava ela com 12 anos pra fazer as reuniões de centro espírita, né? E aí, quando ela voltava, ela falava, o médium lá quer que você vá. Eu falava, minha mãe não deixa. A minha mãe faltava me bater quando eu falava que eu queria ir, Ela sabe? não queria, Não, né? ela não queria. Isso pra você ver, minha mãe não ia na igreja, mas evangelizava, né? Uhum. E aí, ela começou a trazer livros pra me ler. Então, eu li tudo sobre Allan Kardec, Chico Xavier. Eu, 13 anos, já tava discipulada, né? Então, Misericórdia. assim... São temas que chamam a atenção do É. adolescente, né? E assim, lembrando que com isso, com a depressão, com crises de pânico, que eu nem sabia o que era, né? De Uhum. ficar trancada, chorar, de querer morrer o tempo todo, de pensar em suicídio o tempo todo, de tentar o suicídio Muito algumas sério, né? vezes. Então, Uhum. assim, eu vivi esses altos e baixos, né, até com 13 anos. Aí a gente veio pra Senadora Amaral. Resumindo, né? Ai, Mais nosso perto. coração tá lá em Senador, Ah lá, né? A gente achei, ama mas o alguém povo que de ama Senador. Senadora Amaral. Eu falo assim que eu Não, que nasci... povo Eu maravilhoso, nasci o em povo de Paraíso, mas sou de Senador. Consolação, porque meu coração é de lá e eu sou de lá. Fui criada lá, né? Uhum. Mas Senador é o segundo lar, porque Ah, eu foi lá falo que é o que... melhor TLC que tem pra participar. Eles É? são Foi lá que eu maravilhosos. encontrei Ai, Jesus, né? E aí, quando a gente foi pra Senador, eu chorei muito. Eu tava fazendo uns testes pra trabalhar na rádio com o programa de juventude lá em Serrania. E eu já fazia de criança, né? Aí a gente foi pra Senador e eu achei um absurdo. Ai, que lugar feio, que cidade feia. Tava frio, só neblina, você não Frio. via nada. A gente foi morar meio perto da roça. Então, assim, isso porque eu sempre gostei de roça, né? Mas pra mim era um lugar feio, tudo feio, né? E eu falo assim que o povo é bonito. Ah, o povo é maravilhoso. O povo de Tem que Senador é muito compensar. generoso. Isso, amor. E aí, quando a gente foi pra lá, eu me aprofundei mais no espiritismo. E aí, eu tinha na minha cabeça assim, puxa, como eu sempre tava em Alfenas, na casa da minha avó em Serrania, Serrania e Alfenas é que nem Córrego e Cambuí, né? Pertinho. A minha avó, ela, sabendo dos trabalhos que eu estava dando em casa, porque meu pai e minha mãe eram chamados na escola direto por conta disso, eu tinha crise de pânico no banheiro, ficava trancada. Então, a minha avó começou a tentar me orientar. E aí, ela não sabendo o que fazer, o que a minha avó fazia? Abençoada minha avó, né? A minha avó me colocava sentada e orava por mim, Olha do só. jeito dela, né? Como ela aprendeu a orar. E ela orava por mim e falava assim que Deus ia me curar, né? E eu falava assim, tá bom. Aí um dia ela foi e pegou essa caixinha de promessa, ó, isso que foi ela que me deu. Ela já não tá mais aqui, né? Tá no céu. E aí ela foi lá e falou assim, você sabe o que é isso? Eu falei, não. Ela falou assim, isso aqui são versículos da Bíblia. Então, toda vez que você vir na casa da avó, você pode ler um versículo. E aí eu ia lá e lia um versículo. E eu ficava tentando lembrar aquilo, né? Mas pra mim era diferente, mas eu li o versículo. Aí começou a virar um vício. Eu chegava na avó mal e vó, cadê a caixinha? Cadê a caixinha? E procurar a caixinha de promessa. Vó, depois eu faço benção pra você, deixa eu ver aqui. Tipo assim. E ela pegou, na época, ela me deu uma harpa, porque eu gostava de cantar.
música sertaneja, meu pai, sim, ela me deu uma harpa cristã, que era um livro de hinos, Aham, de música evangélicas, e deu pra minha irmã uma Bíblia. aham. Resumindo, ninguém usou, né? Nem a harpa. Eu cantei uns 2 hinos Nem que eu ela, nem aprendi você. e a minha Já irmã parou? Já guardou a Bíblia. E a gente veio pra Serrania, eu sentia falta da minha avó, porque tava naquele momento ali. Coitada, ela nem chegou a ficar sabendo exatamente desse jeito, né? Uhum. E ali em Serrania, eu ligava pra minha avó de um orelhão e falava pra minha avó que eu ia ser protestante. Eu falei, vó, eu preciso crismar, então eu vou procurar aqui. Eu terminei a catequese lá, né? Em Consolação de Serrania. Falei, eu vou crismar, porque minha mãe não tinha matriculado. Eu vou lá, vou crismar e eu vou fazer a catequese e depois eu vou virar protestante. Aí minha avó, tá, filha, mas não é protestante, é da Assembleia. É cristã. Eu falei, não, mas cristã eu já sou. Ela falou, tá, filha. E eu ligava e falava isso pra minha avó. E aí eu me matriculei minha irmã, a gente fez. Só que eu comecei a ter crise com Nossa Senhora. Aí chegou naquela fase de 15 anos, né? Puxa, mas Nossa Senhora, mas a gente pode rezar pra ela? Nossa. E lembrando, eu não conhecia Jesus, era só Deus Pai, né? Então era Pai Uhum. do céu. Não conhecia Era Jesus. uma Sim. confusão Nem o ali na sua Espírito Santo, cabeça, né? nada. Era Uma só Pai do farofa, céu. né? E aí eu fui, né, num desses momentos de crise, fazendo catequese. Eu lembro que eu tive uma crise de pânico muito forte em casa. Eu deitei debaixo da cama da minha mãe. E eu lembro que eu passava a unha na cabeça e no rosto, sabe? 15 anos. Já era grande, né? E aí eu comecei a pedir pra Deus. Falei, pai, se o senhor me vê, se o senhor tá me vendo, se o senhor tá me ouvindo, eu acredito que sim, porque eu aprendi que o senhor era amor, amor é coisa boa. Então eu quero me agarrar nisso, eu quero acreditar que eu não estou louca falando sozinha, porque eu acho que eu estou, aí eu ficava falando, sabe? Uhum. Eu quero pedir que o senhor faça um milagre, que eu seja o teu milagre, porque eu não tenho jeito mais, né? E essa era a última, assim, porque eu já não tinha amor à vida mais, sabe? De tanta confusão, de tanta depressão e muitas outras coisas, né? E aí eu lembro que eu vi a Bíblia que a minha avó tinha dado pra minha irmã. Eu falei, vou começar conhecendo Deus. Aí eu pedi pra ele. Eu acredito no inferno eu não acreditava. Olha que coisa esquisita, né? Que coisa, né? Eu acreditava no inferno e que Deus era amor. Então eu pedi pra Deus que ele provasse que ele me existisse e que ele me libertasse daquilo que eu estava passando e que eu ia conhecer ele porque diziam que a Bíblia era ele que falava. Então eu ia ler a Bíblia. Uhum. E aí eu pedi pra ele que ele também revelasse Nossa Senhora. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? É A uma minha vida oração mudou aí, sincera, né? sabe? Uhum. E aí, nesse momento, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu parei lá em Abraão, querendo sacrificar Isaac. Falei, opa, já não tá muito certo isso, vamos ver, vamos ver. E aí eu lia todos os dias, sem ninguém saber. Eu lia todos os dias. Meus pais tinham ido trabalhar pra roça, a gente começou também, com morango, batata. E eu chegava nesses momentos, assim, tudo sujo, eu ia ler a Bíblia, pra ninguém ver que eu estava lendo. E aí abro um parênteses, né? Nesse mesmo tempo eu estava na catequese, eu não rezava Ave Maria, a catequista viu, e a catequista pediu para que a gente fizesse um trabalho sobre Nossa Senhora. Porque a minha colega tinha contado para ela que eu não queria rezar pra Nossa Senhora. Uhum. Esse conflito, né? E aí ela deu um livro de Nossa Senhora de Guadalupe, a minha irmã pegou, a gente fazia crisma junto, minha irmã não leu, e ela falou que quem não lê não Guadalupe, crismava. né? Guadalupe é Não, um escândalo. sem comentários, né? E aí ela disse que quem não lesse não crismava. Gente, eu queria crismar pra mim ser protestante. Como que ia ser Como é que isso, né? Eu lia? tava Tinha que aflita. ler. E assim, nesse meio de confusão, né? E aí eu peguei um livro nesse dia do Abraão lá, né? E falei, vou ler esse livro aqui que tá escrito aqui. E eu comecei a ler. No primeiro parágrafo, na primeira linha, estava escrito Miriam, em hebraico é Maria. Eu chorei demais, porque eu falei, eu não posso ter o nome dela. Eu acho que ela não é de Deus, eu não posso ter o nome dela, né? E aí, mas aquilo me impactou, e eu li o livro todo. Mas eu só lembro dessa frase, de início, né? E aí, um outro dia, eu dormindo, eu acordei com uma voz quente no meu ouvido. E alguém me puxando. Sério, eu tive esse momento e pra mim foi o céu, sabe? Uhum. Aquela voz falando assim pra mim, Miriam, acorda. Nossa Senhora de Fátima, porque ela apareceu em Fátima. Eu questionava, né? Por que tantas? Não é uma só? Aham. É. Aí vinha, dúvida, porque né? em Fátima, uma coisa tão simples, né? Nossa Senhora de Lourdes, porque ela apareceu em Lourdes. E aí, naquele momento, assim, eu senti que era alguém me falando mesmo, sabe? Aí eu chorei demais. Eu falei, não, mas não é possível, Deus ainda é pouco pra mim, sabe? Você precisa de algo mais. E aí, essa catequista pegou e deu um trabalho que era pra ir pra um santuário de aparições de Nossa Senhora, e quem não fosse não crismava.
Ela queria pegar o de todo jeito. Aquela obrigação Queria. da catequista, Aquilo né? que ela Não, tá de todo jeito. depois, Se não for no crisma. Você vai, é tão interessante os caminhos de Deus que um tempo depois eu vinha saber que essa catequista, ela pedia para outras pessoas rezarem para mim na vigília de madrugada, Olha no só, sacrário. fez uma Porque intercessão. ela dizia que achava que eu era uma menina perdida, que eu tinha depressão, alguma coisa, porque, detalhe, né, só andava assim. Ninguém via cara, ninguém via Uhum. nada, né? E aí, ela deu esse trabalho, eu fui para esse santuário. Eu não vou mencionar o nome do lugar, porque a igreja ainda está acompanhando esse lugar, né? Então, eu acho que Uhum. não convém ainda dizer o nome, porque ainda está sendo analisado muitas Uhum. coisas lá, né? Mas eu recebi uma graça lá. Eu questionei, eu murmurei o dia todo, eu xinguei, eu falei que Nossa Senhora não aparecia lá. Eu lembro de uma ministra da Eucaristia que Imagina. gritava o tempo todo que ela era ministra e que ela achava que Nossa Senhora não aparecia e tal. E aí, quando eu não tava aguentando mais, o calor, a fome, querendo ir embora. Tipo assim, meu Deus, pra que eu vim nesse lugar, né? A catequista chegou pra mim e falou assim: você tá mal, né? Eu falei: tô. Eu quero ir embora daqui, né? Ela falou assim: vamos rezar uma Ave Maria? E Nossa Senhora vai mandar vento. Eu falei: eu não vou rezar Ave Maria. Ela falou: reza, Nossa Senhora vai mandar o vento. Deus vai mandar o vento, no caso, né? E aí, naquela fadiga, naquele cansaço que eu tava, de jovem, né? Eu rezei. Eu rezei Uhum. uma, rezei duas, rezei três e veio aquela brisa. E eu só sentia vontade de chorar. Eu falei: não, não é Nossa Senhora, não é Deus. Deus não pode estar nela, né? Ah, tá. Rezei o rosário. E aí eu chorei bastante esse dia e eu não sei o que aconteceu ali, mas foi algo sobrenatural, porque eu vim embora, eu só rezava o rosário. Aí eu comecei a rezar o rosário todos os dias, sempre à igreja. Uhum. Eu ia pra Nossa Senhora crisma, te mas eu não ia conquistou. na missa, olha que coisa, né? E aí eu rezava o rosário todos os dias. E aí quando depois, um tempo depois, eu recebi no dia da crisma, o dia que eu tava indo pra crisma, um rapaz da igreja chegou e falou pra mim: "Você quer cantar na missa?" Porque ele viu eu cantar às vezes em algum lugar assim, né? Eu falei pra ele assim: pode ser. Só que eu pensava assim: "Ah, eu cantar aqui pouquinho, né?" Tipo assim, pra mim era uma coisa tão assim, acostumada em outros lugares e É, tal, né? acostumado em outros shows, Olha né, aqui que por a aí. cabeça. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus vai lá e quebra a gente, né? É. Deus quebra a gente, porque do jeito que a gente tá, não pode ser, né? Não. E aí passou. E aí eu indo pra danceteria, bebendo de madrugada, ficava caída pra rua. Aí já o negócio evoluiu pra uma coisinha pior, né? Rezava o rosário. Tá fazendo tudo isso. Aí Nossa eu já Senhora tinha. tava te segurando ali, né? Eu estava rezando o rosário. Aí um dia eu fui pra casa de uma menina pra gente sair, e ela falou: não, eu não vou sair já. Eu fui embora brava, assim, porque eu queria ir pra danceteria, queria beber, Queria né? beber. E aí, quando eu tava indo embora, eu vi uma música cantando na igreja, né? Que é Vamos Jesus passear na minha vida. E aí eu falei: nossa, que lindo isso. Aí eu parei na porta da igreja e escondi, sabe? Lá em Senador tinha, na igreja antiga, tinha um. Ai, como eu vou explicar? A porta atrás era fechada. Então, Uhum. pros noivos, né? Pra abrir a porta pros noivos Ah, entrar. E eu sim. ficava ali, pra ninguém me ver. De vergonha. Nossa, Escondidinha. eu morria de vergonha. Eu não me achava digna, né? E eu fiquei com aquela música, né? Quero voltar aos lugares em que fiquei só, né? Bem com essa frase, aí eu chorava, chorava. Aí eu falei: meu Deus, o que tá acontecendo? E ia embora. Aí uma segunda vez, saí pra beber, saí pra ir pra rua. Aconteceu isso de novo. Na igreja mesmo, uma música. Eu falei: mas não é possível. Tô sendo perseguida, né? E aí eu via que Deus estava mexendo em mim, sabe? Mexendo naquelas feridas que eu não queria que ninguém mexesse, né? Aí fui pra casa, lembrei daquele rapaz, que hoje é de outra igreja. Ele, olha o que é as coisas, né? E ele, fui atrás dele, saí da danceteria, fui conversar com ele. Ele falou: vem sábado, uma hora antes da missa, a gente passou. Eu achei que eu ia cantar, gente. Aí preparei, comprei uma saia de franja daquela sertaneja. Achou que Você era um tá show da entendendo? igreja. Uma blusa toda brilhosa, assim, você tá entendendo? Eu imagino Fui pra você igreja fazendo pra isso. fazer um show. Fazer um show. Eu Um show imagino. sertanejo, né? E Ai, cadê o rapaz? O rapaz não foi. E aí eu lembrei de uma mulher que sempre tava na igreja, que abria a igreja, né? Que era parente. Falei: vou na casa dessa mulher, vou brigar lá, vou falar onde que eu fui lá. E, gente, eu nunca fui de brigar, só que na minha Uhum. cabeça eu ia Você brigar, né? ia brigar aqui. Fui na casa dela. E aí ela me disse assim: olha, eu não sei o que tá acontecendo, não, mas eu vou indo lá abrir a igreja, vamos lá comigo. Aí ela foi, abriu a igreja, aí foi, e eu brava de salto, né, pra cá, uma hora antes Imagina da o missa, né? tuk-tuk dentro da igreja. Toda na purpurina. Ela falou assim pra mim: você senta e anota as preces? Eu falei: o que que é isso? Ela falou: você vai anotar as preces e tal. Aí ela ainda falou assim: que letra feia. Porque ela não conseguia entender minha Vai letra. você ver, ainda tá Nossa, gente. ajudando. Tipo assim, meu Deus, né? E Ai. foi o jeito dela. E aí eu fiquei. Ele chegou e falou assim: não dá pra passar o som, você não conhece as músicas? Nossa, aquilo pra mim, eu falei: meu Deus, mas por que ele me chamou, Porque né? chamou. Eu tive um outro momento de cantar na igreja, então eu falei: eu conheço alguma coisa, né? E aí eu fui embora. Aí ela falou pra mim:
depois da missa, falou assim: olha, vai em casa amanhã, eu tenho música da liturgia e da missa, eu passo pra você aprende. Eu falei, ah, tá. Aí eu fui na casa dela, cheguei lá, tava vendo o Padre Marcelo, né? Vamos, Jesus, Aprende as músicas passear primeiro, na depois É. minha vida. Aí eu cheguei lá, ela ouvindo as músicas do Padre Marcelo, ela olhou pra mim, eu já tava descendo as lágrimas sem eu querer, eu assim, secando pra ela não ver. Falei, nossa, o que tá acontecendo comigo? Aí ela falou, nossa, você tem um olhar triste. Ela falou assim, vamos trabalhar isso, Deus quer você. Nossa, eu vou. Coloca as pessoas É. certas, né? E aí? E aí foi bem de Deus. E aí estamos, né, até hoje. Termos. E aí você decidiu que você ficaria na igreja católica. Sim. Aí Foi eu, até lembrando disso, eu uma perdi decisão. o sono essas 2 noites seguidas antes de vir, né? Porque eu falei, eu tive duas Trouxe tudo de volta, duas né? experiências Tem fortes de Deus. E as um duas, Nossa filme, Senhora né? estava lá, né? Então, Uhum. assim, como dizer que Deus não usa dela? Não tem como, né? Não dá. E assim, aí eu E nada fui. é pra ela, né? É, Tudo é pra Deus. essa mulher começou a me acolher na igreja. A primeira coisa que ela fez foi marcar uma confissão com o padre. Tadinho. Eu até esqueci o nome dele, mas ele trabalhou aqui em Cambuí. E ele até ficou horrorizado, né? Porque eu tava com a blusa decotada, eu fui confessar, e olha as coisas Vixe, que você me Maria. arruma, né? E eu me confessei, sem saber que eu tava confessando direito, o que eu tava falando. E já comecei a ir pra missa, comungar, rezar. E aí as orações começou assim. Eles chegavam na minha casa, essas mulheres da igreja, da liturgia. Uhum. Vamos buscar esse empréstimo? Eu lavando roupa, eu ficava brava. Mas quem convidou isso pra vir na minha casa? Quem que convidou, né? Ia buscar esse empréstimo pra pôr nos vasos da igreja, porque não tinha flor. Lá em Senador. Não era paróquia ainda, né? Não tinha ainda o dízimo e tudo. Aí eu ia lavar. Vamos lavar a igreja? Nossa, mas eu lavar a igreja? Eu ia lá ajudar a lavar a igreja. Então a gente começou assim, visitando as pessoas doentes. Aí eles iam levar comunhão, me levava. E eu ficava vendo eles lá rezando, falando com Jesus. Nossa, meio, né? Aí um dia a experiência não tinha acontecido ainda, de Deus, que a Thaís falou, né, você tá conhecendo Deus, né, Jesus. Eu cheguei eu andei com um caderno litúrgico, com várias músicas litúrgicas, debaixo da chuva, porque eu tava no auge. Eu falei, hoje é o fim. Eu ainda queria aquela depressão, aquelas crises de pânico forte. Eu lembrei dessa mulher. Eu falei, eu vou lá. Aí ela foi, ela não tava numa reunião. Eu cheguei no meio da reunião, debaixo de chuva, Meu tudo Deus. molhado, assim, todo mundo assustado, que essa louca, né? E eu falei pra ela que precisava falar. Ela me levou na casa dela. Eu só chorei. Ela rezou por mim. E aí ela falou assim: a gente pode rezar pra você em um lugar? Eu falei, não, onde? Ela falou, lá nos pés de Jesus. A gente já tava na casa dela, chovendo, senador, frio, noite, né? Uhum. Eu falei, pode. Ela falou, a gente vai buscar mais uma pessoa pra rezar. A gente nunca deve rezar sozinho, né? Aí eu falei, tá. Aí ela pegou mais 2 mulheres, me levou na igreja, rezou por mim e falou assim: Miriam, esse aqui é Jesus. Eu falei, Jesus, né? Diante do Santíssimo? Diante do Santíssimo. Eu falei, tá. Ela falou, você aqui é Jesus? Pra quem Né? Prazer, É meio Jesus. confuso Prazer, sou eu, Miriam. Eu conhecia o pai, né? O pai, o Ai, criador, ai. assim. E aí, quando ela começou a rezar, eles eram da renovação, começaram a orar em línguas até. Eu lembro que eu fiquei com muito medo, sabe? E eu falei, ai, Jesus, Senhor, se é o Senhor que tá aí, Pai amado, se for coisa ruim, renuncie tudo. Porque, assim, de tanta coisa, Já espiritismo, tinha passado, tudo, né? né? Aí eu peguei, achando que era coisa atrapalhada lá. E aí as coisas foram acontecendo, né? E fiquei na igreja. Aí depois comecei a cantar na missa. Aí começamos um grupo de jovens lá. A Brenda, de Senador, que já veio aqui. A Sim. Brenda tinha 8 anos. Olha Então, só. assim, a gente ia rezar na Capela Rosário de madrugada, a Brenda dormia lá, com a Tadinha. coberta A enroladinha, Brenda é uma assim. querida. Então, eu já sou velha perto da Brenda, né? Então, assim, as experiências de Deus foi acontecendo assim, né? Uhum. Aí depois, quando foi em 2004, eu tava na igreja, fiquei 1 ano com a minha Bíblia evangélica, que não era minha, nos grupos. Aí um casal veio e me deu uma Bíblia católica. Uhum. Eu falei, meu Deus, eu beijava a Bíblia todo dia, cheirava. Foi aquele cheiro, sabe? De Aquela novo, memória afetiva. é. Esse aqui é o cheirinho de Deus. Aí eu cheirava todo dia a Bíblia, assim, e pintava a minha Bíblia. E aí eles falaram, agora você pode dar a sua pra alguém, ou guardar e tal. E nem era minha, né? Tava usando dos outros. E aí, quando foi em 2004, a gente sofreu uma perda na família. Teve um acidente de carro e morreu 3 pessoas da família, né? Meu avô, que era o meu pai, assim, Uhum. um paizinho, né? A minha tia, que era caçula, cresceu comigo, 1 ano de diferença, era irmã de coração, assim, e o marido dela, né? E foi muito forte. A nossa Todos família eles. se desmanchou. A família toda, os tios, a minha avó que ficou com um filho especial. Eles foram embora de Senador. Aí voltaram pra Consolação, cada um foi pro seu lado. E ficou só a minha família.
E aí, em 2006, a minha família, cada um foi embora. Foi embora meu pai, depois foi embora minha irmã, minha mãe, e eu fiquei sozinha. Aí morei alguns anos, uns meses sozinha. E aí Deus me trouxe para Cambuí. Aí que Meu chegou em meu Cambuí. pai falou: a gente vai voltar a morar tudo junto em Cambuí. Você quer morar conosco? Sim. Aí eu vim com eles. Não queria vir, porque eu falava que eu não quis ser de senador, né? E Acostumou Cria aí, um lá, vínculo né? ali. aí um dia, ali pertinho, trabalhando do lado da igreja, eu tinha prometido para Jesus que eu ia lá. Eu ia todos os dias na capela. Eu pegava a chave e ia todos os dias antes de ir pra escola à noite, porque eu queria ir nos pés de Jesus. Eu sabia que era o lugar que eu tinha que ficar, né? E aí eu lembro que eu falei: Jesus, eu vou te ver hoje. Até acabar o serviço eu vou. E eu fui embora. Eu tava morando sozinha, esqueci a chave. Tive que voltar. Quando eu voltei a pegar a chave no serviço, Jesus falou: você não vai vir me ver? Aí eu falei: nossa, eu falei que ia lá na da capela. Cadê, Jesus, né? Do Jesus já tá lado. me cobrando, né? Aí eu Não, fui na capela. E aí veio aquela música do Padre Fábio no meu coração, né? Onde é que você vai com tanta pressa? Uhum. E aí Jesus foi falando pra mim, né? Que ele precisava me podar, que ele precisava me moldar. E que ele me dava 1 ano pra ficar com a minha família. E aí, nesse tempo todo que eu estava na igreja, eu comecei um caminho vocacional também, com a Canção Nova. Uhum. Fui conhecer a Casa das Irmãs Claretianas, porque a vontade de ser de Deus era tanta que eu queria dedicar a vida 24 horas, Pra né? ele. Uhum. Aí fiz redão da Canção Nova, fui conhecer a Casa das Irmãs lá em Guarulhos, né? Queria conhecer o Papa, vocês não estão entendendo. Imagina. Catequese do Papa era Vida do toda. céu, imagino, velho. Catequese do Papa João Paulo II era todo Não. domingo. Eles brigavam em casa, porque eu tenho os cadernos ainda escritos, as frases dele. Tudo. Eu era apaixonada no Papa, queria ir pra jornada. Olha. Nossa, Ai, e maravilhoso. isso com João Paulo 17 II. anos, né? Então, assim, aí quando eu vim pra Cambuí, comecei a participar aqui e tudo. E aí, teve um momento que a comunidade aqui, eu tinha ido para uma outra comunidade de Guaratinguetá, Anuncia-me, fazer uma experiência lá. E quando eu voltei, eu ainda estava nesse discernimento vocacional de vida consagrada. A comunidade, comecei a participar da renovação aqui. A comunidade aqui da Javenice estava virando aliança, né? Uhum. Consagrada. E aí todo mundo: ai, você sempre quis ser consagrado, vai ser. Aí eu freiei. Eu freiei porque eu falei: não, já tô mais velha, a gente tem que amadurecer, não é todo lugar que Deus quer, é onde Deus me quer, né? E aí eu saí da comunidade. Eu saí da comunidade e fiquei sozinha. Foi um erro, sabe? E aí eu falo que é a segunda experiência de Deus, né? Porque aí, quando você tá na igreja, como a Thaís falou, a igreja toda é linda. Sim. A igreja, toda ela é para nos amadurecer, nos enriquecer, né? E eu quis sair, porque eu me sentia pecadora, porque eu estava numa fase difícil, eu comecei a me ver. E eu achava que eu sozinha ia me manter, né? E aí Deus foi me mostrando que não, Que não anda Não sozinho, deixei né? de rezar, não deixei de rezar, não deixei de estar na igreja, mas eu deixei de servir. A gente precisa da comunidade, né? Sim, e precisa servir. Uhum. Porque Jesus pede que a gente sirva, né? Sim. E aí eu não queria servir, eu queria ficar ali quietinha, sabe? Só usufruindo, mas não queria Uhum. partilhar, né? É. E aí, um desses momentos, pra encurtar, né? Eu fiz um curso de cabelo, bem, assim, bem resumido mesmo pra adiantar. Eu fiz um curso de cabelo, comecei a trabalhar com cabelo, conheci a consagração à Nossa Senhora. Já desde da época de 17 anos, eu vi o livro da consagração. Uhum. E eu não conseguia ler, eu lia e parecia muito difícil. Eu não conseguia entender o livro. Eu falava que a leitura era difícil. Eu até Muita comentei com a gente Thaís fala uma isso vez, do né? livro da consagração. E aí eu difícil. fui, depois de mais velha, eu fui na Canção Nova, comprei o livro, eu falei: agora eu vou ler. Porque eu lia na biblioteca, eu não conseguia entender. Aí tentei ler 2 vezes, não conseguia entender. Parecia que era outra língua, né? E aí a Thaís um dia me liga pra marcar cabelo. Pra cortar os cabelos, né, Thaís? Sim, Foi os quando a gente se cabelos. conheceu. E aí, quando ela liga, a gente fala da consagração, ali conversando, mulher fala muito, né? A gente fala da consagração à Nossa Senhora. Nós ainda juntos, né? Quase não fala. E aí eu falei pra ela que eu senti esse chamado É. pra fazer a consagração e eu tinha conseguido ler. Aí Uhum. ela falou que ela também queria, mas tinha os medos e Tinha tal, né? dificuldades, A gente pensava: vai ter que usar saia, vai ter que, né, Thaís? É E isso. não era assim, É, né? aí Não. você vai conhecendo, Deus né? que vai mudando a gente, Eu né? digo que Nossa Senhora, ela conquista a gente, né? Na hora que é pra Sim. consagrar, ela abre o caminho Vai e a gente abrindo. vai. É apaixonante, né? É. E é libertador. E aí, quando eu comecei a ler o livro, eu queria me consagrar, veio a pandemia, né? Aí Uhum. eu peguei Covid, tive pneumonia, eu achei que eu ia mesmo quando Foi Você achou que grave. você ia embora, né? eu achei que Graças eu a Deus, ia, não. fiquei bem ruim, doutora Edivane acompanhando. E aí eu pedi pra Deus que eu queria outra chance de fazer diferente, né? E aí ele falou: eu vou te dar.
Só que assim, eu achei que era totalmente outra coisa, né? E aí veio a consagração, eu com a Thaís fez, ficamos amigas, né, Thaís? E aí foi acontecendo mais coisas aí, né? Bem mais coisas. É. E os trabalhos que você faz hoje, você Hoje, continua participando da renovação, sim, pessoal do Javenice? voltei faz pouco tempo, fazer o Uhum. seminário. E eu ainda estava nesse processo ainda de discernimento, mas eu reconheço que hoje na igreja é o tempo do Espírito Santo, né? Para Uhum. toda a igreja. A gente fala, às vezes pode falar, é da inovação. Não, é para toda a igreja, né? O Sim. padre ontem estava falando do Espírito Santo, hoje ele estava falando na missa do Espírito Santo. A gente vê o Antigo Testamento, eu sou apaixonada pela história da Bíblia toda, né? Uhum. Você vê o Antigo Testamento falando do Pai. Você vê o Novo Testamento ali vindo falando Do de Filho. Jesus. E a E gente os vive a atos era em do Espírito diante Santo. somos nós, É. né? É o Espírito Santo agindo na igreja. Então a gente está vivendo um tempo no mundo que é o tempo do Do Espírito Espírito. Santo. É o Uhum. Espírito Santo querendo revelar aquele Deus do Antigo Testamento que as pessoas tinham medo. Uhum. Né? Aquele Deus que quando apareceu ali no monte do Sinai, Moisés levou o povo falou, não, é melhor você falar com ele, porque a gente tá com medo, né? Uhum. E não, Jesus veio mostrar que com o Espírito Santo a gente pode falar com o Pai, É. né? Jesus aproxima tudo, né? Ele revela o Pai. E Uhum. assim, é maravilhoso, né? E aí, assim, eu voltei, comecei a fazer o seminário. Até tô achando bem interessante, assim, porque a gente tá com jovens bem novos, né? Uhum. Que da época que eu era jovem, né? Que eu tenho Jovem, 42 anos, nova. não tem 17 mais, né? É. E a gente vê eles, assim, encantados falando de Jesus, dessa experiência de Deus. A gente fala, meu Deus, eu vivi tudo isso, eu sei o que eles estão vivendo, sabe? É. Hoje é Tudo maduro. muito Hoje é novo. uma caminhada mais madura, uma experiência diferente do que eu tinha 17 anos, né? Mas é tão bonito quando você vê alguém ali se desmanchando, né? Ai, eu É. encontrei Jesus. E a gente tá dando, eu e meu esposo, catequese matrimonial. Ah, que legal. E também tá sendo, nossa, tá sendo maravilhoso. Não tem como você não se emocionar com Uhum. os casais, não chorar com eles, E é um não trabalho muito crescer com eles importante, né? também, né? Preparar os casais, Sim, fazer eles entenderem o que é o matrimônio, né? sim. A Antes de. doutrina também, porque a É. gente fala muito da doutrina na catequese. E a gente, ali em cada coisinha, é a mesma coisa que você vê um filme, né? Você pode Uhum. assistir 300 vezes, você vai achar alguma coisa que você não Você viu, não não percebeu percebeu. antes. E eu falo assim que a doutrina da igreja é tão maravilhosa, quando você vai se aprofundando, você fala, gente, É isso aqui é sempre Bíblia. novo, né? Isso aqui é Bíblia. Tá É. na Bíblia, sabe? Uhum. É Deus revelando, é Deus mostrando. E aí, eu com a Thaís, num desses momentos, né? Não sei se hoje é pra falar, né, Thaís? Não sei também. Não sei. Deixa eu Thaís falar um pouquinho. Não, pode terminar. Deixa eu Thaís Não, falar um pouquinho, já pode. li demais Depois já. ela. Mas é bonito ver, né, como É. Deus age na vida das pessoas, né? Como Deus não deixa as pessoas se perderem, né? Ele pegou você pra ele e não deixou você se perder, né? Que E legal, o que mais bom ter bonito é ver você. que ele tem o jeitinho dele, né? Ele não É. invade. Não, é com muita paciência, Não. né? Com muito Sim, tempo. carinho, né? É. E ele usa dos detalhes, né? Olha pra você ver, desde fritar um bolinho que me levavam pra fritar e rezavam por mim porque eu já tava chorando, desde varrer a igreja, né? Desde uma liturgia, umas preces que você E vai ali na sua ajudar. fragilidade de antes, ele te formou, né, como uma pessoa firme que agora ajuda outras Sim. pessoas, né? Então, É. se A se gente alguém tem. te olhasse lá atrás como uma pessoa tão frágil, né, precisando tanto de ajuda, e olha hoje você ajudando as outras pessoas, né, fazendo os projetos de Deus, não imagina, né? Tudo isso é Deus te O que formando já mesmo. passou, né? É. Sim. Eu lembro que essa mulher da igreja, eu até posso falar o nome dela, a Marli, né? Você já vai assistir o podcast. Eu lembro que ela falou pra mim assim, que quando a minha catequista falava de mim, que era pra ela, olha pra você ver, ela que rezava pra mim de madrugada sem me conhecer, né? Uhum. Nas vigílias das 3 da manhã, acho que por isso que eu gosto de Nossa. madrugada, né? É, por isso Depois eles me levavam pra fazer A essas oração da vigílias, madrugada né? é poderosa, É uma né? benção. E ela disse que ela via eu falava assim pro marido dela, e ele estudava à noite, eu também, né? Ah, ela deve ser drogada, porque eu vivia sentada, caída, assim, chorando, sabe? Ninguém via nada. Então, assim, eles até brincam, né? Que era tudo preto, ainda tem as manchas, né? Porque eu fiquei muito tempo sem dormir, assim. E eu falo assim, que ver o que Deus fez É. e tocar Ele em Deus, transforma, né? que Deus me tocou, né? Eu toquei em Uhum. Deus, mas Deus me tocou primeiro, né? E o que você falou Sim. assim, o Deus vai fazendo. A Thaís, a gente gosta muito de uma música, né, Thaís? Que fala assim, Deus, a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. É. Isso. É sempre assim. E, gente, como que é? Você tá na igreja, você coloca o pé, Deus coloca o chão. Você vai fazendo, Vai Deus vai indo, né? colocando, né? Ele E, sempre faz, né? Muito mais do que a gente merece. sim. E assim,
a gente tava falando da consagração, a gente se consagrou, eu e a Thaís, ficamos amigas, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, eu caí da escada de casa, quebrei o ombro direito em 3. Não. E aí, na hora do terço da misericórdia, né? Aí, o que eu fiz? Fui rezar o terço da misericórdia lá primeiro, pra depois ligar pro SAMU. Então, assim, fiquei sem trabalhar. E nesse período que eu fiquei sem trabalhar, quando eu ia voltar a trabalhar, a cortar cabelo, a fazer os atendimentos, eu passei muito mal, fui pro hospital. Aí descobri que eu tava com uns tumores no útero. Aí precisei fazer 3 procedimentos cirúrgicos em 3 meses. Foi muito rápido, descobri um vesícula, tudo. E aí passou-se 1 ano nisso. Aí depois, quando foi o ano passado, né? Já 2025, aí eu descobri um câncer. Aí não teve o que fazer, tive que tirar o útero mesmo. Nossa. E aí, nisso, a Thaís foi me visitar, né, Thaís? Sim. A Thaís foi lá, Miro, vou te visitar, ver como é que você tá. Eu falei, venha. E aí a gente foi tomar um café e aí começou tudo que a gente tá... E aí nasceu, né, o fruto, né, da dor, de tudo que vocês enfrentaram ali. E Deus, ele tira, né, a beleza de onde não existe mesmo. Sim. E pra gente continuar, né, vamos falar muito ainda sobre esse projeto, mas a gente sempre traz uma passagem bíblica, né, para os nossos episódios. E hoje a gente escolheu uma passagem curtinha lá de Colossenses 3, 23, 25, que diz assim: Ponham alma em tudo o que fizerem, como quem obedece ao Senhor e não aos homens. Estejam certos de que o Senhor recompensará vocês como seus herdeiros. É a Cristo o Senhor que vocês servem. Quem comete injustiça receberá de volta a injustiça, e isso sem distinção de pessoas. É uma passagem que tem muito a ver, né, com tudo que a gente vai falar hoje, e eu queria que vocês partilhassem um pouquinho, né, o que toca vocês nessa passagem curtinha, mas que diz tanto pra gente. Pode começar, Thaís. Posso começar, Miriam? Como diz São José Maria Escrivá, né? Fazei tudo por amor a mim, pois não há coisas pequenas, tudo é grande, né? Então, tudo que a gente... Aliás, né? Deixa eu falar antes que eu esqueça, que eu sou consagrada também aos 3 corações, né? Começamos de trás para frente, eu, né? Consagrei Nossa Senhora, depois a São José e depois agora ao Sagrado Coração de Jesus. Mas agora tá completo. Agora tá completa a consagração. E assim, é igual a gente conversou, eu com a Miriam, não tem como a gente tá inserido dentro da igreja, lógico, a gente é consagrado, a gente não é melhor que ninguém, né? Uhum. A gente tá na igreja, não é melhor que ninguém também. Sim. Mas somos os piores. a gente vê as coisas para fazer e a gente fica triste que muitas vezes vê cristãos assim, tipo, deixa outra pessoa faz, a pessoa responsável, a pessoa, não, você Não tá quer fazendo, compromisso. ali você tá fazendo para Deus, né? Tudo que você for fazer, você tem que fazer o seu melhor para Deus. É o que fala na passagem, né? Tudo Sim, que fizerem, façam de façam coração de bom para o coração, Senhor, para não o para os Senhor. homens. Então, porque a gente vê as coisas assim, então hoje a sociedade está meio que terceirizando as coisas, né? A gente vive numa sociedade que faz tudo pro homem, né? Tudo Nada para pra homem, Deus. nada para Deus. É né? o Instagram, que é a Não. visualização, né? Eu tô sempre me arrumando pro outro, Tudo né? tudo pro outro. É o que o outro vai achar de mim, a preocupação, né? E aí não é assim que funciona na vida cristã, em relação a salvar almas que a gente pensa. Isso. Então, a gente tem que estar focado nisso, a gente tem que estar, cristão tem que estar em sentinela ali, né, preocupado. Tanto assim, da família da gente também, tem várias pessoas que a gente pensa, mas isso aí não precisa fazer, isso aí, né, deixa que Deus faz, jogando para Deus a responsabilidade, Isso. né? Então, para mim, mais ou menos é isso a passagem, ela é Que bem te profunda. toca, né? Sim, muito. Quer comentar, Miriam, um trechinho que te toca dessa passagem? Façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens. A Thaís falou uma coisa que é verdade. A gente não é perfeito, porque a gente tá na igreja. Nossa, hoje eu ficava pensando assim, e vocês vão dar razão pra mim. Eu que vocês vão dar razão pra mim. Jesus veio para os judeus. Ele anunciou o reino de Deus para os judeus, né? Escolheu os apóstolos no meio dos judeus. E aí, depois que ele ressuscita, sobe aos céus, ele vai e aparece para Paulo. Né? E pede para Paulo ir para os pagões. Isso. E aí Paulo vai evangelizando até chegar em Roma e toda a história de Paulo, né? Que a gente até celebra hoje, Pedro e Paulo. Sim. E aí eu ficava pensando, meu Deus, a igreja católica é de pecadores, né? Porque assim, Deus veio anunciar para os pecadores. Atrás dos pecadores. Aí, quando você vê o Antigo Testamento, que Deus escolhe lá Abraão, depois Isaac, Jacó,
né, que se torna Israel, os 12 filhos de Israel. E aí vê que Deus não dá, não escolhe o primogênito, Deus escolhe aquele que tinha o coração para ele, né? Uhum. Então, assim, podia ser qualquer um dos 12. Aí vai ali em Jesus, Jesus tá ali com os 12, tem Judas que nega, mas aí vai para Paulo, ó, vai para os pagões, né? E Uhum. Paulo sente esse. E eles até debatem, né? A gente vê em Atos ali os cristãos, os primeiros cristãos debatendo, mas para os pagões, né? Mas e circuncisão? E vai para tantas coisas. E aí Deus vai, não, eu quero os pagões. E Jesus aí. fala que quem precisa de médico é quem tá doente. E aí eu falo, meu Deus, Deus veio e escolheu aquele filho que era o menor, né, os pagões, que eram os mais pecadores. E aí, estar na igreja católica, que é uma igreja de pecadores, e servir, é sempre olhar para a misericórdia, fazer para Deus, e não para os homens. Né? Isso. Porque se a gente for fazer e olhar para nossa vida, aquilo que A gente desanima fácil, né? Muito E a fácil. conversão Muito é todo fácil. dia, né? A conversão é todo dia. Eu até algumas As vezes eu pessoas decepcionam muito, gente. Sim, eu e a Thaís, a gente partilha bastante no WhatsApp, né, Thaís? Manda Muito. música, ai, tá lavando louça, Thaís, escuta essa música, ai, tá lavando escuta louça aí. também, né? E assim, a gente vai vendo, a gente chora, quantas vezes, né, a gente conversa, assim, Deus toca ali no secreto, Sim. né, na onde ninguém tá vendo, a gente é pecador, e a gente, pela gente, a gente ficaria quietinho lá em casa. É mais fácil, né? E foi o que eu entendi esse tempo. Eu quis ficar quietinha. Não, tem pessoas melhores, tem pessoas que podem dar mais, sabe falar melhor, sabe pregar, sabe evangelizar, né? São verdadeiros profetas, mas Deus quis que eu saísse lá do meu canto Isso. e falasse, não, eu vim pra você, pros pecadores, né? Uhum. Então, assim, me tocou bastante quando o Lucas mandou a passagem, né? Façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. A Thaís citou São José Escrivá e Vamos citou falar bastante dele, o né? primeiro número do livro, né? Sim, do caminho, do que ele caminho. fala, né? Eu anotei aqui, peraí, gente, que a cabeça de 42 já Quer não ver tá ali boa da mais. anotação Tá da faltando Thaís? a ômega. Aqui, ó. Do que se fala. O Opus Dei, né? A gente deve pedir que essa chama de Deus no nosso coração se espalhe, que é o Espírito Santo, né? Esse Espírito Santo que habita em mim, habita em você, habita em todos nós, assim. E Deus quer falar aí. Porque, assim, todos nós estamos nesse processo de caminho de conversão. Coitado de quem acha que tá na igreja e fala, E já né? tá pronto. Ah, eu tive minha conversão, mudei de vida. Mentira. Você vai mudar de vida hoje, amanhã. Até o Padre Léo, São ele José dizia... mostra isso, né? São José Maria. O Padre Léo, nos acampamentos da Canção Nova, quando eu tinha 17 anos que eu ia, ele sempre falava assim, caminho de cura, de conversão, vai ser até o último dia da nossa vida, né? Nossa, Deus sempre vai estar maravilhoso curando. ouvir o Padre Léo, né? Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E o que me toca também nessa passagem é esse finalzinho, que fala, quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça. Nisso não há favoritismo, até aqui no que a gente colocou no roteiro, traz outra palavra do que eu li na Bíblia, fala, não há favoritismo. É muito importante isso, né? Jesus vem falar também da justiça, né? A gente precisa ser justo, né? Porque se a gente for injusto, a gente vai receber a injustiça de volta. Não há favoritismo. Não é porque a gente tá dentro da igreja que Deus vai pensar, não, eu vou deixar essa daqui passar batido porque ela tá aqui comigo, né? Tá falando de mim, né? Não tem favoritismo. A gente tá ali igual a todo mundo, né? Sim. Se a gente errar, a gente vai ser cobrado pelo erro. Então, Jesus, ele é maravilhoso, ele é misericordioso, ele faz tudo por nós, mas ele é justo, né? Então, a gente precisa trabalhar na justiça e trabalhar para Deus e não para os homens, né? E agora eu queria, né, finalmente, iniciar aí o tema, né, sobre o projeto. Queria que vocês falassem pra gente sobre esse projeto que vocês estão começando. E o que me chamou mais atenção a hora que eu vi, que o Lucas mandou sobre o projeto, foi o nome. O nome do projeto é Voltando à Essência, né? Eu achei muito bonito e eu fiquei curiosa de saber de vocês de onde surgiu isso. Por que Voltando à Essência? Qual é essa essência que vocês querem trazer de volta? Contem pra gente sobre o nome desse projeto. Ai, Miriam. Então, como eu disse, eu tinha passado por um momento pós-cirurgia de câncer, a Thaís foi me visitar, e a gente, nesse cafezinho ali, sem pensar em nada, né, Thaís? A gente começou a falar das coisas que Deus estava fazendo na nossa vida, dessa experiência de Deus. E a gente começou a falar dessa realidade que a gente vê do mundo hoje. Mas em casos, assim, das mulheres, né?
Que a Thaís até citou no momento, no começo, e eu até não falei, eu também não estou trabalhando fora, estou agora só na casa do lar, né? E assim, as pessoas têm até vergonha de falar, né? As Sim. mulheres hoje, porque se não for uma mulher de negócio, se não trabalhar numa empresa, se ficar só Parece que cuidando não dos serve. Não filhos, serve, não não é serve. nada. E é o maior que a gente pode fazer, Sim. né? O de mais O grandioso maior que uma trabalho mulher nosso é tem. dentro do né? lar. E aí a gente, nessa conversa, surgiu de ambas as partes, a gente falando, nossa, como é que eu queria passar para os outros o que Deus está fazendo em mim? Que é o que a gente falou, o caminho se faz caminhando, né? O Dunga falava, né? Você bota um pé, depois o outro e vai andando, e Deus vai fazendo. Então, assim, como que a gente poderia partilhar isso? Como que a gente poderia... Porque a gente sempre tá conversando com alguém, mas, assim, como que a gente podia levar isso para outras pessoas, né? E surgiu a ideia de um grupo. Aí, de montar um grupo de mulheres, e a Thaís veio com as ideias dela, uma ideia vai louca que a outra, Thaís, Eu amei, que é um grupo de mulheres, que vocês vão falar de Não, e São temos José homens, Maria né? Escrivá. lá. Eu já quero estar nesse grupo aí. Não, vou mandar um link pra ela Não, não entrar, pode se perder. inscrever no canal, E- entrar no grupo. E assim, eu falei pra Thaís, então, vamos pensando num grupo do WhatsApp, né, Thaís? Sim, Que a gente É prático, né? É, Todo vamos mundo. fácil, fazer né? lá a comunidade do WhatsApp, que acho que cabe bastante gente, né? É. A gente nem sabe mexer direito Não, com grupo. Vocês dão aprendendo. Aprendendo no caminho mesmo. É. E a gente montou o grupo e a Thaís, precisa de um nome e tal. E, gente, isso desproporcional, né? Num cafezinho Totalmente mesmo, né? natural, é. E aí a gente foi trocando, mais um grupo. Aí eu falei, reza e vou rezar. Como eu falei, eu sou o freio, ela é o acelerador, né? Ela já queria tudo sair pronto no Não, cafezinho. ela queria já. o nome, falou, que nome então? Vamos já escolher já. Vamos sair do Eu lugar. falei, nossa, mas assim, né? Mas Não, assim, tem que colocar a imagem no grupo. Ai, vamos escolher essa imagem já. Eu sou igual a Thaís. Eu sou assim. Eu acho que eu fico naquele momento assim que o Espírito Santo vem, você fica lá, certo, Espírito Santo. Daqui uma semana você termina, né? E aquela. Não, eu E a fico Thaís, meio que não. pressionando o Espírito A Thaís, Santo. Vamos, por aquele favor. falou. O Espírito Santo tá demorando muito. Eu acho que ela pega e aperta bem o Espírito Santo. Falei, não, por favor, eu queria Coitado do fazer isso Espírito aqui já. Santo. Tem como ser mais rapidinho? E eu admiro isso nela, sabe? Porque eu falo assim, como que Deus vai usando as qualidades de cada um, né? E uma completa a outra, E uma né? completa, é. E às Com vezes a ela fica sem paciência personalidade. comigo, eu com ela, eu É, vai, mais ou vai, menos. fé. É, aquela. Vai com fé, bota fé e vai. Brigar é o que a gente mais faz aqui. Então, e isso que é legal, a diversidade de dons e carismas, né? Isso. Porque cada um tem o seu, um vai falar bem, o outro vai desenhar bem. E, gente, tá tudo certo. Sim, Ninguém tem um que ser completa o ninguém, outro. né? E um pode aprender com o outro. Não quer dizer que eu não sei desenhar, eu não posso aprender a desenhar. Com né? certeza. Mas eu posso, aí Deus vai usar, né? E aí foi tão interessante que aí ela fez aquela lista no WhatsApp de novo. Vamos fazer um grupo. O Lucas já viu que a Thaís é de grupo, né? Aí ela criou um grupo, eu e ela. Que criar um grupo. Aí esses dias né? eu até eu e ri. ela. Olha lá, eu vou fazer que eu ouviu, né? É, Eu até ri esses dias assim, falei, nossa, por que nós criamos um grupo de nós duas, se nós duas já tem um contato uma da Então, outra? também entendi. Aí foi você que fez. É. Aí ela criou o grupo nosso. Aí nós É pra conversamos. separar os assuntos, né, Thaís? É verdade. Aí é o isso grupo mesmo. tem o nome do Voltando à Essência, É, né? aí E é tem o nós grupo duas. nós, Aí tem é. a foto nossa, tá belezinha lá, né, Thaís? Tá E certo. tanto que se ela mandou mensagem outro dia pra mim do contato dela, eu fiquei assim, quem que é? E foi comigo, É, era não. ela. Eu falei, nossa. Aí criamos o grupo, aí ela começou a colocar os nomes. Aí eu senti nos nomes. E aí, uma coisa que eu falei pra ela, que eu sentia muito no coração, e ela compartilhou que era também, que a gente via essa mulher que voltando pra Deus, na realidade do mundo de hoje, né? Então eu me vinha muito a imagem de Eva. Eva tava ali no jardim com Deus, vivia na presença de Deus, né? Na perfeição. E um dia ela se enganou com a serpente lá, foi seduzida, né? Pra resumir que todo mundo conhece. E aí ela teve que ir embora da casa. Ela teve que sair da casa do pai, né? Ela teve que ir embora da casa do pai para um mundo que ela não sabia como ia ser. Sofrer as dores de parto, o Adão ia ter que trabalhar a terra. Então, assim, ela teve que fazer esse caminho difícil. E aí eu falei pra Thaís, pensa o que essa mulher não passou no coração dela? Quanto que ela não se culpou de ter tirado, tipo assim, nossa... Aí começa o sentimento de culpa lá atrás já, né? Nossa, eu tirei ele da presença do pai. Eu tirei ele da presença de Deus, né? Eu saí da presença de Deus. Então, assim, hoje a gente vê muito isso. Na intimidade, conversando com as mulheres, assim. E nesses momentos, assim, a gente vai vendo que todas as mulheres têm um pouco disso. O Lucas tampa os ouvidos lá, mas os homens têm também. Os homens têm verdade, também. Lucas, tampa Só que aí. as mulheres é diferente. As mulheres, ela tem muito disso, de se culpar. De não ser uma boa mãe, às vezes, achar que tá faltando. Essa de, às vezes, necessidade de voltar à essência mesmo. é necessidade de voltar à presença de Deus, porque é Deus que vai ali ensinando, né? Que vai curando. Olha, você não é perfeita, mas comigo você vai ser. Você não é santa, mas comigo você vai ser, né? Você não tá no jardim, mas comigo você vai voltar pro jardim. Então, assim, aí a gente conversando, ela falando os nomes, eu também. Aí a gente chegou nesse consenso, né? Sim. Do voltar à essência, voltar lá no começo.
Não pra ser Eu igual. amei o nome. Não pra ser igual, mas bom. pra estar ali na presença de Deus, que é o jardim maravilhoso, né? Até sempre tem uma música no coração que eu gosto, ela tem uma outra do jardim, e nós vai se adaptando. Eu vejo que no Instagram vocês sempre colocam a música, né? Sim. Lá Ela nos coloca a trechinhos música. que vocês compartilham. E aí, assim, até tinha como eu vivi esse lado evangélico, eu gosto muito dos hinos evangélicos e das músicas Você gospel, né? tirou uma coisa boa disso, né? Tirei, Que você nossa. viveu. E assim, e aí tinha uma música evangélica, até comentei com ela, que fazia eu chorar muito, que acho que foi, não vou divulgar a rede que fez, porque é uma outra rede, mas assim, ela tinha feito uma letra da música para uma série, né? E que colocava exatamente essa cena de Adão e Eva, né? E ele cantando para Deus depois que o Abel morre, que o filho morre, né? E ele cantando para Deus, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Ai, eu vou chorar. Ó, pelo amor, agora não. Pelo amor. Cadê o lenço? O Cadê o Lucas lenço? não trouxe lenço, né, Lucas? Ai, ai. O lenço Lenço, não estava mas- combinado aqui, não tem em lugar nenhum. Pode parar. Agora e a assim- grávida precisa de um lenço aqui. Ai, e voltar à essência. É isso, é voltar à inocência. A inocência, a pureza, porque se perdeu. A gente começa a conversar com as mulheres hoje, a Malícia tem tudo, né? A gente foi levada, né? A mulher foi levada para um caminho oposto Sim. ao que Deus propõe, né? Feminismo, várias Tanto que, coisas, né? se você lê sobre a mulher na Bíblia hoje, as mulheres acham absurdos, né? Absurdo que elas poderiam Essa fazer. passagem mesmo que a gente escolheu, o início dela é mulher seja submissa ao homem, marido, ame as suas esposas. É uma passagem que traz muitas polêmicas, né? Porque eu não posso ser submissa, né? As Não. pessoas olham a submissão Não. com outros olhos, Ai, né? nossa. Com um olhar Um olhar, maldoso. assim, maldoso, né? Como se fosse uma coisa É porque daí difícil, aí né? quando olha pra isso, olha o machismo, né? Não, porque daí Ah, é eu vou verdade. me submeter ao machismo do A meu gente foi marido e levada tal. para essa realidade, né? De que Infelizmente. não era mais a nossa essência. Parece que hoje, se você volta para a essência do que Deus propõe para a mulher, parece que você tá errada, Tá né? errado. Um simples gesto, às vezes. Esses dias eu ouvi a pessoa falando pra mim assim, ai, mas eu cuido do meu filho o dia inteiro. Aí Como eu se fosse chego, um fardo, eu né? chego em casa, e aí meu marido chega em casa, eu tenho que fazer janta pra ele. Eu falei, sim, É. pela teoria, né? Pela lógica. Pela lógica, Por você é que que eu tenho mulher, que fazer você as ficou coisas em pro meu casa, marido, né? o filho não é um trabalho, muitas hoje em dia é como se fosse um trabalho, e não fardo, é é. um fardo, né? Então eu falei, pela teoria, sim, vamos dizer. E aí a pessoa chega e tem que, às vezes, o marido tem que fazer o papel que a mulher não quer, que é o papel dela, entendeu? Então é umas coisas tristes de ouvir. E a gente vai perdendo as famílias com isso, Sim, né? porque a mulher tem esse papel, na realidade, tanto de suprir a casa em todas essas necessidades, mas principalmente a espiritual, Isso. né? Então, e hoje não tá tendo. A gente Quando perdeu. meu filho crescer, ele escolhe a religião, quando meu filho crescer, né? Não Cadê- sei. cadê não as sei catequistas, Não né? sei se eu vou Cadê receber um as- processo de ficar falando essas coisas, né, Lucas? Mas eu tenho que falar. Corta aí depois, Lucas. Mas, tipo assim, a gente tem que falar como mulher cristã, a gente tem Anuncia que... oportuna e inoportunamente, Thaís. Sim, então a gente tem que falar isso, gente. Até- Seu papel, felizmente, não é infelizmente, é esse. Então você tem que assumir, né? Até porque às vezes a gente passa a vida para entender que é ali mesmo o nosso lugar, Um né? lugar. Quando você entende isso, parece que Nossa, você faz fica todo tranquila, sentido. né? Sim, Faz sentido, ali é o nosso lugar, né? Não adianta a gente querer ir contra isso, porque esse é o papel esse da é mulher. o papel. E a gente, E quanto a mais gente a gente vai luta prestar contra, conta para pior Deus, é. né? É. Dos nossos, das coisas que a gente tem em casa. Gente, é uma... Nada como. Meu filho às vezes chega, mãe, eu tô com fome. Tipo assim, falei, nossa, acho que eu tô com cara de mercado, alguma coisa. Padaria, né? Padaria, tudo, né? Aí eu até brinco com eles que sexta-feira fecha a cozinha à noite, depois sábado, domingo. Ai, eu acho muito legal Mas isso não dela. abre, gente. Mas não fecha, gente. Tem como Fecha. fechar. Só se eu for Fecha. viajar. É dono do negócio, né? Que Não tem. E tipo assim, a gente ter o prazer de fazer as coisas pros nossos, gente, não tem É. dinheiro que pague. E é isso que Deus quer que Porque a no gente, fim a é gente isso que volte vale. a nossa essência feminina, E né? sabe que isso é trabalhar as virtudes, né? Porque aí tá, Eu né? trouxe o Nós vai livro aqui chegar pra ali ela. no. Nós vai chegar ali no. Nós vai chegar ali no São José Maria Escrivá, né?
A gente colocou o nome e aí a gente começou a rezar pra Deus, porque assim, eu já queria pegar a Bíblia e já ir lá dentro do Gênesis. Conta como é que surgiu São José Maria na Então, história. e aí a Thaís tinha um conhecimento com uma outra mulher que também trabalha em um grupo de mulheres no Rio de Janeiro, né? A gente até, como diz, vai chegar esse podcast até ela, Thaís Dutra. Vamos fazer chegar do Rio nela, de com Janeiro lá. certeza. Ela tem um grupo deles lá, das meninas, grupo Identidade também. Ela foi uma gente. inspiração pra Foi você. uma inspiração. Comecei a seguir ela Quando a gente teve a ideia, aliás, né? Comecei a seguir Deus e mundo. Mandei mensagem pra Deus e mundo. Conta isso daí que você contou aí pra mim. Muitas ideias. O Lucas até Arrematou ali. No Instagram. Assim, aí quando a Miriam já tinha, né? Já contou, né? Que ela já tinha isso no coração dela, eu também tinha. E Deus uniu a gente no café lá, enfim, né? E só que daí eu falei, gente, tá bom, a gente vai fazer, mas como, né? Como a gente vai fazer Como isso? que começa? Aí fui seguindo Deus e o mundo no Instagram. E mandou tudo pra mim, perguntei vocês pro pensam, Lucas, meu Deus. perguntei E o algoritmo ajuda, né? Que ele Nossa. começa a te mostrar tudo. aí ele já foi falando. E mandando tudo pra mim no WhatsApp. E eu Ai, mandando, nossa, ó, pessoa nossa. que respondeu isso, pessoa que respondeu isso. Só que igual eu falei pra Miriam, assim, tem pessoas que às vezes a gente pede uma ajuda, eu acho fantástico, nossa, eu admiro o Lucas, assim, que, tipo assim, às vezes a gente pede ajuda, fala assim, parece que ela quer que a gente trilhe a dificuldade que ele teve sozinho, pra aprender sozinho, né? Ah, não, deixa ela se virar aí, tipo assim. Eu tive que aprender sozinho, vai aprender Essa também. pessoa vai aprender sozinha também. Por que ela quer mastigado? Mas não é querer mastigado, é tipo assim, a gente querer uma noção por qual caminho ir, né, Miriam? muito Então, importante. tipo, e eu falei, a gente não tá falando da alma da Miriam, ou falando da alma só da minha ou da Miriam. A gente tá falando, é mais gente envolvida, então não pode ser de peso, qualquer né? jeito. Uhum. É um peso, e não é, a gente não pode fazer, né? A gente tá fazendo para o próprio Deus, então a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, eu fui mandando mensagem, eu ficava triste, abria lá, ninguém respondia, ia olhar a volta, ninguém respondia. Você teve as Tipo caretinhas assim. dela no WhatsApp pra mim. Ai, meu Deus. Meu mundo caiu, né? Eu falei, ai, meu Deus, como é que vai fazer? Aí a Thaís, nossa, que fantástico vocês fazer. Aqui também a gente começou assim. Ela te respondeu. Tipo assim, ela foi vendo a gente lá na frente. Eu já tô pensando até no congresso nosso já. Ela né, veio depois até aí, disso. ai, meu Deus. Eu sou do time da Thaís. Eu já tava sabe, vendo já. E ela, não, vocês vão começar assim mesmo, depois vai vir tal coisa, tal Quando coisa. a gente tava fazendo o especial de Natal, eu sonhava, eu assistia o especial de Natal na minha já tava na cabeça. sua cabeça. Ó, então, Quando mais ficou ou pronto, eu menos falei, isso. nossa, ficou péssimo. Porque eu tinha que ser muito Delizona, melhor do que isso. delizona. Não, meu petalo todo nesse nível seu aí. Eu falei, não. E a Thaís, nossa, é uma querida. Falou o que tinha que fazer, legal. como é que ela fazia. Mandou áudio, fez uma chamada de vídeo pra gente. Marcou, né? A gente fez Marcou, reunião. a gente fez né? reunião. tô Sério. pensando, voltou na essência, fez sua primeira reunião Pô, já. legal. Né? Primeiro podcast hoje, primeira reunião já teve. Mas, Thaís, fala da mensagem que você recebeu do Instagram. Ah, o Contou Lucas pra mim. tá te cutucando. Ai, meu Deus. A história deve ser boa, agora eu quero saber. Dos seguidores lá? Então, gente, aí teve essas dificuldadezinhas, né? Eles queriam montar um grupo no... Que a gente queria fazer a nossa primeira live no Instagram. É. E aí o Instagram não pensaram numa deixou, live. porque eu já tô no limite de seguidores lá, gente. Como assim? Eu tive que deixar de seguir pessoas para poder seguir mais, para poder fazer o projeto. Você tava seguindo muita gente. Eu nem Muita sabia que tinha gente. isso. Tem um Não, pouquinho que você é. segue muito. A Thaís conseguiu. Eu consegui essa pessoas ela coisa. seguia? Não, ela falou pra mim, eu falei, mas existe isso, Thaís? Ela falou isso, eu falei, não, Eu- mas não é Eu possível. imaginei Eu vou que não. fuçar aqui, ela não existe. Existe. Eu recebi aqui, não pode, mano. Não pode Eu fazer. falei, fiquei chocada que ela conseguiu bater esse recorde. Gente, aí tô, enfim, tentando ainda parar de seguir uns lá e para poder dar uma geral no Instagram, poder Vai fazer escolher a- agora quem que você vai deixar de seguir, né? Então, né? Mas assim que eu fiz o Instagram, tudo que é ter coisa bonita eu queria seguir. Ah, isso aqui é legal, é receita, eu vou seguir. Isso aqui é de Deus, eu vou seguir. Isso aqui de Nossa Senhora, eu vou seguir É também. do lar, Isso aqui vou seguir, né? É do lar, vou seguir. Mas foi Então, legal a ela pessoa passar por deu- isso, porque É. assim, aí que ela chegou na Thaís, né? Sim, Foi eliminando, foi adicionando de novo. Foi. E a Aí a Thaís Thaís foi ali a respondeu. força de vocês pra Ah, começar, não, né? Ela foi, tem que E agradecer. aí a gente marcou a reunião, ela perguntou, né, como que a gente ia começar. Ela, Sim. tipo assim, ela falou, não, o que vocês pensaram? Vamos trocar uma ideia. E foi bem legal, assim, É. gente, né? E aí, O nós bom que a duas- Thaís, né? Daí, tipo assim, que dia vocês vão começar? Eu falei, Miriam, vamos começar tal dia, então. Aí ela já denominou lá que eu era melancólica e a Thaís sanguínea. Eu falei, Ah, com misericórdia, certeza, né? isso já tá claro Já pra mim. tá claro, né? Mas... Aí eu falei assim, Senhor da glória, né? Aí a gente foi e A dupla perfeita. conversar. Bate-me, Rob. Bate-me, Rob. Aí a gente foi conversando do tema, tudo, do grupo. Aí ela falou assim que eles
começaram por livro e eram 30 pessoas, né? Aí depois Isso. até diminuiu, acho que ela falou, né? É, Isso mesmo. diminuiu, é. E aí ela falou assim que eles faziam por vídeo e tal. Passou pra gente o que ela tinha feito. E aí eu fiquei assim, mas livro e tal. E eram as virtudes que estavam. É, Mas ela pensa tá que não, estudando pensa as que não, virtudes com as pensa que... É meninas, esse livro? É esse livro. Gente, eu Aí. trouxe o Esse livro. livro. Não, mas Ana Por pode isso que eu dar olhei ele, assim, né? falei, Eu nossa, trouxe é esse livro porque providência. quando o Lucas falou de vocês e a gente pensou no episódio, eu falei, eu preciso levar esse livro pra mostrar pras meninas e deixar E como uma deixar uma sugestão. indicação, Ai, porque a ótimo, gente se baseou nele pra fazer o especial de Natal. ótimo. Francisco Fauza, maravilhoso, né? Maravilhoso Ele aprendeu com nossa. São José Maria Escrivá. Sim, É é. discípulo, então. Ele é É, discípulo. dele. E ele fala das virtudes, e é um tema perfeito pra mulheres, tudo né? É tem que a ver é com a tudo que a mulher. gente queria conversar, né? É. Aí, como ela falou das virtudes lá que estava, eu falei, Thaís, mas não sei. Eu já tava aquilo, queria a Bíblia, É que ela deu uma luz, mas não pra gente seguir É. fazer a cola também. É. A gente queria fazer o do Andar nosso, sozinha, né? Do nosso E nada jeito, impede que a gente possa estudar, Sim, né? é, Eu tenho o mas- PDF dele também, ela recebeu quando dando quando norte mandou, né? só, é. E aí aí nesse caminho, a gente começou a rezar. E eu falei pra Thaís que vinha algumas vezes no meu coração São José. E eu não conhecia nada de São José Maria Escrivá. Uhum. Aí eu comecei a puxar na minha cabeça. Eu falei, não, é porque eu rezei o rosário algumas vezes com o Frei Gil de madrugada. E teve uma vez que ele citou bastante São José e tal. Falei, não tem nada a ver. E é o Espírito Santo falando, e a gente ali, tá. Resistente, né? É. E aí a terceira vez que veio, e eu pedindo muito pra Deus um caminho, nós rezando, né, Deus? O caminho. Caminho. Ai, Senhor, me dá um caminho. Ele tava falando Porque, caminho. Ele já tava falando porque caminho. Eu brinquei com a Thaís que a gente tinha que fazer Tipo umas assim, fotos. Deus, assim, você quer um sinal claro? Eu tô te falando o nome do livro, Caminho. E eu até falei pra Thaís que eu tinha claro na minha cabeça, mas tinha que fazer umas fotos nossas, né? Sim. Porque daí eu fui lá no Google, peguei uma foto, que é a foto que a gente tem lá. Porque, assim, eu tinha essa imagem dos pés da mulher voltando pro jardim de Deus, né? Pra presença. Voltando aí, à essência. voltando E eu ficava assim, essência. Deus, mas e o caminho? Me dá um caminho. Mas eu não pensava no caminho da Eva voltando, Da Eva, né? não, eu pensava, caminho, dá uma é. direção, né? Um caminho e direção. é. E aí, São José. Aí na terceira vez eu falei, tá, vou pesquisar. E eu não trouxe, mas eu peguei o caderno e fui pesquisar tudo que eu pude na internet. Aí eu gosto muito de ligar as coisas, né? Que eu faço Deus falando nos pequenos detalhes, né? E aí eu fui olhando, nossa, a gente sempre, desde o começo, conversava na quarta-feira. E aí a gente falava, Vocês vamos tinham dedicar... um dia Dia pra certo, falar é. disso. Foi Por até conta sem das querer, né, atividades que a Thaís? gente já tem na igreja, Aí depois a gente viu deixou que quarta, quarta-feira era o ideal. E aí a gente falou, nossa, quarta-feira a igreja dedica São José, né? Então a gente já começou a pedir ajuda ali de São José. Ó, a gente consagrou, então o senhor dá uma ajudinha aí e tal. São José dá uma força. O senhor tem intimidade na família do céu, né? Então, indica aí pra O pai gente. da família. E aí, quando eu fui ver a história de São José Maria Escrivá, eu falei pra Thaís, eu queria passar tudo pra Thaís. Eu falei, Thaís, mas é uma coisa que a gente não consegue passar tudo, né? Aí eu falei, Thaís, ele tinha alguma coisinha com São José. São José tá lá na história dele. Thaís, tal dia dele, ele fazia tal coisa com São Fazendo as José. ligações, né? Thaís, ele fez o Opus Dei. Thaís, ele criou o grupo pra mulheres. Eu falei, Thaís. Tipo assim, aí não foi isso, Tá né? tudo aqui. Então, assim, a gente Ai, vai ligando, ele fala assim. Aí, quando vê, falei, tá, mas o que tem dele aqui? Vamos ver, né? Ai, anjo da guarda ajuda e tal, dando trabalho pro anjo da guarda. Aí vai ver lá, achamos o caminho, né? Aí ele tem os 3 livros, a gente comprou no Mercado Livre. Mas nem sabia o que eu queria fazer, já tava comprando. Já compramos, Compramos o O livro. tá lá. Aí eu falei pra ela assim, vamos pôr no nosso coração, nós vamos criar um grupo, vamos convidar. Que se não entrar ninguém, nós duas vai estar lá. Vocês estão Deus quer aprendendo. catequizar nós duas, né? com certeza. Trabalhar as virtudes em nós. O livro dele é um grande aprendizado. É. Nossa, E aí a gente pegou... Não, a gente ficava triste, E né? aí- Entrava um, saía outro, saía. Falei, ai, Miriam, saiu um lá, entrou, não Não, sei saiu quantas 3 pessoas, 3 estavam morrendo. Eu falei, não, tá calma. Não, depois agora tá de boa. Aí, tipo assim, a gente olhou o livro Caminho. Eu falei, nossa, Caminho, Eva, cortar o jardim, a direção, tudo a ver. Tudo a ver. Fez sentido ali, né? São José intercedendo e tal. E aí a gente foi vendo, falei, nossa, tudo a ver. E aí, quando eu fui ver, o que eu achei mais lindo na história de São José Maria Escrivá é que ele trabalhava a santidade no No cotidiano. cotidiano. Ele Uhum. convidava homens e mulheres, até de falei pra Thaís, né? Precisa criar um grupo de homens também, porque... Tá faltando Não, de mas homens entrou- agora. Entrou um sem querer no grupo nosso. E Lá, ele ele tá está curtindo firme. lá, mas eu Ele vou tá deixar ele. E eu A hora falei, que alguém criar um de homem, nós transfere. É. Pô. e Deus quer todos, né? E aí eu falei pra Thaís assim, Thaís, olha que maravilhoso, né? Deus conduzindo o caminho.
E aí o livro chamava Caminho, o primeiro, né? Aí eu falei, então vamos começar pelo livro. Aí a gente queria muito passar pro padre, né? Aí fui conversar com o padre Júlio, né? E como o padre Rony é o paro que sempre tá mais correndo, eu falei, vamos não afogar o padre Rony com as nossas coisas, né? Vamos no vigário. Aí fomos conversar com o padre Júlio, mandei um áudiozinho lá, ele respondeu, falou assim, não, legal, que ideia boa, vocês tiveram. Ele é um que querido. jeitinho, padre Júlio. E aí ele falou, eu falei, padre, a gente só queria fazer um grupo pra estudar o livro junto. Porque Queria na sua realidade bênção, né? E a gente quer estar com a igreja, né? Não tá fazendo nada fora, mas que tá ali, né? Junto, né? Na comunidade, E aí ele foi e falou assim, ai, que legal. Eu falei assim, sorteio uma sugestão de... E eu falei, Thaís, nem começa a ler. A Thaís já tava lá na metade do livro. Porque assim, eu queria que fosse assim, pra nós também. A gente vê a experiência junto com as mulheres. E aí foi tão engraçado que a Thaís já tava lá mandando frase. Gente, acho que ela começou a seguir tudo de São José Maria Escrivá, porque todo Até dia... esgotar o Instagram. Ela começou antes da gente começar. Tem no canal de São José, porque tem amigo do Já cara que ela tá no que Opus Dei. Ela começou a mandar mensagem, eu falei assim, a Thaís tá lendo tudo São José, né? Aí eu falei, não, que legal, né? Deus tem o jeitinho dele com tudo. E aí ele foi e falou, eu falei, pá, tem uma sugestão de como a gente fazer tudo? Ele falou, segue o livro. Eu falei, beleza, aí marcamos, fomos fazer live, aí nós não vimos que não tinha os inscritos suficientes. Ai, daí tive que... Aí foi um rolo, no né? Instagram. Mas conseguimos fazer, né, Thaís? Conseguimos, graças E a a Deus. gente fez, aí a gente começou com um trido, a Santíssima Trindade. Aí a gente meditou sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada dia um pouquinho, né, um terço. E aí a gente começou a, cada dia soltar um áudio das meditações do livro, porque ele vai por número, né? E o primeiro, você citou aqui? Deixa rastro, né? Ser útil, deixa Seja rastro. útil, Aquele, deixa rastro. o primeiro já fechou já. tudo, né? É, Ele minha trabalhando o preferida. caráter, nosso caráter, falando, deixa rastro, incendeia com fogo Seja que útil. levas no coração. Gente, apaga com o teu apostolado os dardos dos outros, né? Que foi deixando que era errado. Assim. Então, assim, ele foi falando, eu falei, meu Deus, é o caminho, né? E aí a gente começou. Aí agora a gente terminou esse primeiro capítulo, que falou sobre o caráter do livro Caminho. E a gente vai tentar fazer em formato de vídeo, né? Os outros, uma vez por semana, porque a gente achou que só nós duas ficou pouco... Ficou meio pesado, Mas Então, assim, vocês- a gente Não quer é continuar... Não é pesado, não pesado é a palavra, é tipo... a gente tava fazendo, a Miriam, né, tava meditando todo dia a palavra, a gente colocava as imagens, né? E só que daí a gente quer, tipo, dar uma dinâmica pro grupo, né? Não deixar A gente aquela quer coisa ampliar todo dia do mesmo conteúdo jeito. também, né? Bastante. Aí, além das passagens de São José Maria Escrivá, a gente vai abordar coisas relacionadas à mulher, ao cuidado do lar, cuidado consigo. Até ele pode fazer o convite, né, Thaís? É, Se tiver gente. mulheres Com certeza. compromissadas, aí ela mesmo já já quer quero tá tá no no já tá na vídeo. lista, já anotei assim, aqui já. Já A me gente- coloca nesse grupo aí. A gente quer pôr, assim, dinâmicas, né? Com nutricionista, com pessoas que, por exemplo, pode trazer pra gente uma saúde melhor para as mulheres, Legal. que trabalha sobre os Corpo, hormônios, né? modas, coisas, tudo que tá relacionado à Saúde, mulher. esporte, né? Esporte, Tudo assim, a gente tá isso. aberto, porque a gente quer que Ajuda, a gente trabalhe a nossa vida na realidade. A mulher que cotidiano, chega correndo do trabalho, que precisa, porque, gente, não é errado cuidar da casa, igual o mundo acha. Mas também não é errado se precisa que a mulher trabalhe, ela Temos pode todas as trabalhar. realidades, né? Sim, porque assim, Deus quer ali todos, né? E Deus quer estar com todos. E o mundo vai mudando. Então a gente Não é precisa... porque a mulher trabalha fora que ela não vai pode ser que de ela, Deus, que né? que ela E é assim, para indigna as de coisas não. estarem bem, a gente tem que estar bem, né? Sim. Eu demorei muito a entender isso. Fosse falar, eu tenho que falar também uma hora minha Bíblia aqui, né? Não vou falar agora não. Mas a gente demora muito a entender. Às vezes a gente quer, fica bem, faz isso, não sei o quê, mas a gente não tá bem. Então, a gente tem que estar bem para as Cuidar da coisas gente fluir bem. primeiro. Então, a gente aceita aí, gente. As colaboradoras, as meninas aí, né? Então, Porque o só grupo pra... não é só nosso, né? O grupo a gente A para única as coisa que a mulheres, gente né? quer é que seja assim, com o pé dentro da religião, né? Que seja Sim. Deus. E assim, uma coisa que eu sempre falo pra Thaís, a gente não quer fazer acepção de pessoas. Pode ser a religião que for. Sim. A gente quer estar num grupo, a gente quer entender com vocês, olha, só que a gente vai estudar catecismo, a gente vai uma Vai hora estudar, estudar a Deixa Bíblia. claro que é católico, mas, né? mas assim, todas, porque somos irmãos, né? Então, Com assim, Deus quer certeza. todos. E dentro da realidade, né, Thaís? E... Não, lógico que a gente quer puxar pra nossa, né? Ai, Thaís. Deixar claro que é um grupo futuramente católico. vai fazer uma oficina de terço, falar de Nossa Mas é Senhora, por isso que para as Jesus meninas fala, né? consagrar, não sei o quê. Só que igual eu falei pra mim, Conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade, só que a gente pra gente captar esse público-alvo que a gente quer na sociedade, a princípio a gente vai começar assim.
entendeu? Abrindo para as Abrindo para mulheres. outras Lembrando que a outras Thaís sonha oportunidades. lá com Nosso evento. congresso, gente, vai ficar registrado aqui, né, Lucas? Aí, ó. Ela Vai bem aproveitando, no né? dia falou pra mim no fazer, congresso. Ela tá Nós profetizando. vamos fazer um congresso, um encontro de mulheres em Cambuí, se Deus quiser. Não E- sei quando, mas E vamos. assim, a Vamos. gente até leva muito tranquilo, assim, que é de Deus, né? O que é de deixar Deus, eu sempre falo pra fluir. Thaís, é de Deus, vai dar tudo certo. Vai Não é dar de paz, Deus, né? É como, sabe? conforme tá dando, né? O que é de Deus vem com paz, Deus traz tranquilidade no coração da gente, né? Uhum. Lógico, vai sempre ter alguém que às vezes fala, não é legal isso que vocês estão fazendo, né? Estão fazendo pra aparecer, né? Não. Sempre tem. Não, mas assim, é igual a É. gente sempre fala, igual a gente criou o grupo, o primeiro dia entrou 45 pessoas, né? Sim, Aí algumas entrou já só na hora, mas no total de 45. E aí saiu 3 pessoas, nesses 55 dias, todo dia uma meditação. Eu falei pra ela, saiu só 3? É, já é uma Deus, tá coisa. dando certo, Saiu né? só 3. Aí a gente colocou lá, algumas pessoas não respondeu, porque a gente deixou um grupo fechado, né? Porque senão Aham. Bom dia, boa fica tarde, boa complicado, noite. né? É, Mas não dá. assim, Parabéns pro seu eu aniversário, acredito não sei de quem, né? Tipo que Deus assim. chegue no coração. Do jeito dele, na hora dele, às vezes tomando um café, ouvindo lá, entendeu? Então, só pra gente trazer clareza aqui do que é o grupo, né? O Voltando à Essência, então, vocês têm o canal no YouTube, tem o grupo, o Instagram de vocês, mas a ideia principal é o grupo no WhatsApp, Sim. e é nesse grupo do WhatsApp que vocês trazem as reflexões diárias. É Isso. todos os dias mesmo. A gente fez Não, aí agora a 55 gente, diários. agora a gente O parou. primeiro capítulo foi 55 E números, foi diário. tudo baseado em cima do livro Caminho de São José Maria Isso. Escrivá. E se alguém entrar aqui e É um quiser estudo do tá lá ainda, a livro. gente pode Aí a gente mandar tem a ainda. comunidade, né? Daí a pessoa entra no WhatsApp. O grupo já é uma automático, É uma comunidade. comunidade. Ah, Aí legal. já entra. Depois o Lucas vai colocar aí pra nós, né, Lucas? Sim. As nossas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Eu vou deixar. os links aí Isso, depois. vou deixar o link nos comentários aqui. Então, Ó, quem isso. quiser entrar no grupo do WhatsApp, a Thaís vai compartilhar comigo, eu deixo aqui. E é entrem, né? aberto, a Vamos pessoa usufruir. clica e já entra no grupo. Já entra no grupo. Não precisa pedir pra vocês Não, colocarem. Não precisa, Uhum. Pode seguir. Né? Igual a O meu Thaís, só Instagram se também bloqueou, agora tá né? público, que eu tive que deixar pra fazer a live também. E tô lá arrumando ele pra poder deixar certinho também. E eu vi que no Instagram vocês postam também os trechinhos, né, dos Sim, livros. das meditações. Vocês continuam fazendo live no Instagram, não? A gente Foi não só fez, uma que vocês a fizeram. gente terminou essa meditação Essa com o terço semana, lá isso. junto no WhatsApp, né? A Uhum. gente fez Até porque é pesado, né? É, Todos os dias Não, vocês mas fazem o propósito trabalho do da WhatsApp. gente é rezar uma vez por semana com as meninas, né, Emília? A gente colocou essa meta agora pra. E dá pra próximo. fazer uma reunião ali também, né? Não precisa ser no Instagram A uma gente live. fez Pode ser ali- uma reunião no Meet, por exemplo. Isso. A gente fez agora pra encerrar, a Uma gente rezou o experiência, terço junto ali com áudio no WhatsApp, sabe? Ah, eu Porque ia assim, perguntar isso. é, Vocês têm a- uma troca ali com Isso. com as pessoas. a gente tem que só ir melhorando as ferramentas, porque a gente ainda tá aprendendo Pedir a paciência lidar pro certinho, pessoal, né? né? Desculpas Uhum. aí. Esse início é É difícil. Por conta dos horários, porque como a gente tá na igreja, tipo assim, só sobra a quarta, tá? Os Também, compromissos. né? Só farta, Então, isso. assim, aí tem a correria do dia, e às vezes eu brinquei com ela, hoje a gente grava na madrugada, né? Aí a Thaís não conhece nada, não vai querer, né? Eu sempre sou da madrugada, eu gosto muito de rezar, mas de madrugada. Gostoso mesmo, E madrugada. a gente, quando a gente fez o trido, a gente tem que fazer 10 horas da noite, então algumas pessoas reclamou, porque 10 horas era muito tarde, né? Então, assim, ainda tá um pouco complicado os horários, mas Deus vai dar o jeitinho dele, Com né? certeza. Não é que sobrou sua quarta, tinha que ser quarta, né? São Era o José, dia de São ué. José, Que é. não esse quarto. Tem São Carlos Cutis também que tá intercedendo nós, os anjos, tá pedindo tudo a cor celeste. Ah, Tá ajudando a Corte Celeste gente. Mas o que a gente fala muito assim é que o grupo é para todas. Isso. Então, assim, se alguém aí é uma nutricionista, Sim. né? A gente vai Católica, precisar, tem essa cultura da saúde, né? Que a gente tá falando aqui, a gente tá deixando a medicação de lado e vamos focar na boa alimentação, né? Uma vida mais saudável, trazer coisas que vai enriquecer. Realidade é do o que a gente cotidiano, quer, porque assim, às vezes vai vir com uma lista de coisas e a Ah, pessoa não com vai ter certeza, condição também, né? Então, assim, a gente quer trabalhar essa saúde ali, né? Porque se a gente for ver, Deus vai desenvolvendo em nós as virtudes. Mas para isso a gente precisa ir matando em nós os pecados, né? E Uhum. quantos pecados a gente traz? É pecado da gula, é pecado da preguiça, é o comodismo, né? É a injustiça que a gente estava falando aqui. São tantas Uhum. coisas e Deus só vai trabalhar isso aos pouquinhos, né? Conforme a gente vai certeza. deixando. Então, E aí vocês pensam em fazer em algum momento de troca, porque por ser um grupo para mulheres, né?
seria legal ter esses Sim. momentos de troca, sim, né? a- De a- experiências. Claro. A Thaís, Tô até marcando um café. ela faz nem, tempo ela já aqui nem, pra... ela já tava querendo marcar uma tarde ali, alguma uma coisa, né, tarde Thaís? pra gente você conversar, tomar um café, compartilhar alguma É muito coisa. Tô legal. pensando tudo isso A já, Thaís. chefe. Aí já vem agregar junto com a Thaís nas ideias, que as ideias, eu deixo a caixinha de ideia pra ela. Não é porque nada como melhor terapia que tem é tomar um café com uma amiga. Imagina amiga que é amiga de Deus, ainda melhor. O Lucas vai ficar curioso depois. Não, você Só faz na um curiosidade. cafezinho também. Fala um café né, pra todo mundo. Qualquer coisa que eu depois. fiz o Lucas pra ir lá ver o que acontece. Pode ser também. Mas, ô Thaís, eu queria que você aproveitasse aí esse momento pra comentar como que chegou até mim, né? Até o Isso. Papo de Fé, como que chegou a sim. história. Qual é a relação do Papo de Fé com o Voltando à Essência? Sim. Então, a gente já é amigo, né, Lucas, da igreja, assim, tem as outras coisas já que a gente tá na igreja envolvida. E o Lucas, né, a gente já fez aqui um podcast da reforma da casa. E daí eu falei, ai meu Deus, tem que pedir ajuda pro Lucas. Porque ele sabe, né? Então, aí eu falei, pelo menos para ele ajudar a gente. Dá uma luz, né? E ele se ofereceu de estar fazendo nosso primeiro, que, nossa, tem só Deus. Deus lhe paga, aquela história, como diz o povo antigo que falava, né? Só Deus vai Só pagar. Deus vai pagar. Então, agradecer muito, porque quando eu comentei com ele, falei, não, a gente tá com projeto, mas a gente não sabe como fazer, né? Como, né? Não tem estrutura ainda, tudo. Então, ele falou, não, Existe uma ideia de um podcast surgindo aí, Sim, então. existe. Essas pessoas mesmo que a gente está falando, né, Miriam, para estar contribuindo. De trazer essas Que às vezes contribuições. pode contribuir, claro, Agregar no grupo, com um texto, conteúdo, né? alguma coisa, mas nada como uma conversa ao E um vivo, podcast no fica podcast. gravado ali, O né? podcast fica gravado. Nossa, fica uma dúvida, eu vou lá, né, consulto, escuto de Sim. novo. E assim, cara a cara é diferente, É né, gente? Não adianta. Ah, não, É é mais outra coisa. emocionante, né, Miriam? Com É outra certeza. coisa. Mais emocionante ao vivo, Ai, outra coisa. conversando, né? E a ideia do podcast também, igual a gente comentou com o Lucas quando a gente veio conversar aqui, teve algumas pessoas que mandou mensagem falando, né, das mensagens, das meditação, né? Aí até teve uma senhora que ela mandou, a Thaís falou, ela mandou vários áudios Dona assim, Terezinha, né? abraço, Dona Terezinha, boa esposa. Você tem que mandar pra ela assistir depois, né? Uhum. E tocou muito no meu coração, porque eu falei pra Thaís, eu quero conhecer ela. Vamos gravar com ela, Thaís. Como assim? Eu falei, vamos gravar um vídeo com As ela pessoas vão contando. aparecendo, né? Porque ela contou a história dela com São José, a família, desde muitos anos, né, Thaís? Nossa, desde a juventude E ela falou, dela. nossa, e agora um grupo de São José? Eu falei, não, o grupo não é do São José, mas assim... Pra gente ver que pra Deus aberto, nada é né? por acaso, É o né? caminho de Deus, né? Nada E é aí, por assim, acaso. Deus trabalhando a santidade, olha pra você quanto tempo na vida dela ali, né? No cotidiano da vida dela, nas histórias Das que ela histórias contou, né? dela, nossa. Então, assim, eu achei muito interessante, sabe? Aí eu falei, não, eu acho que a ideia seria também de fazer uns vídeos com essas pessoas, assim, sabe? Tipo, dando testemunho, né? É. Porque ela falou que na juventude dela eles recebiam cardeneta. Não é cardeneta que ela falou o nome lá aquele dia? Eu não lembro. Uns folhetos com os textos de São José Maria Escrivá, que Olha não tinha só. internet. Uhum. E ela tem as cardenetas dela. Eu falei, tem que conhecer, você vê Que as legal. cardenetas, os cadernos Não, dela lá. interessante né? que a minha mãe entrou no grupo e minha sogra, né? Aí eu fui perguntei, vocês estão ouvindo? A minha mãe, não, eu escuto. Falar nisso hoje eu não escutei. Aí já colocou lá o áudio, Vai fazendo um escutar. almoço e falando com todo mundo. Eu falei, mãe, mas... É isso, né? Ela falou, não, é Ali na vida realidade. corrida, na hora que É. dá, já vai escutando. Porque igual a gente, como diz o Camila, a gente está aprendendo tudo, tantas tecnologias, tudo, só que o público que a gente tá, as mulheres que a gente tá se envolvendo, umas têm muita afinidade com a tecnologia e outras não. Não, É. uhum. Então a gente fica meio que tem que ter não é um realidade, né? equilíbrio, não sei a palavra direita de dizer, mas E se É um moldando desafio, também, né? né? meio que se Ajudando. moldando, a gente tenta agradar as meninas que já têm grande facilidade com a internet e também agradar, igual ela, né, da Dona Terezinha mesmo, que é um exemplo que ela tem tudo escrito, era revista, Era que lia, diferente, né, santo. também. É uma época totalmente diferente, então Mas a que gente tem muito a agregar. é um né? desafio, claro, mas com Deus a gente consegue, com os amigos aqui, né, Lucas? Isso. Dá tudo certo. E eu gosto muito dessa pegada de ir no escondido, né? Você pega igual essas pessoas que te falam assim, não tem familiaridade com tecnologia, não tem esse caminho. Mas só que parece você vai lá, você senta com elas, você fica surpreendido com as histórias, né? É, a Ver Deus bagagem, né? fazendo, uma elas bagagem contando. muito grande, muito grande. E aí a gente vê, né, igual a minha sogra sempre conta, que a mãe dela, eles tinham muitos irmãos, e a mãe dela tinha uma capela, assim, uma capelinha, um altarzinho, né? E todo dia fazia as criançadas rezar o terço, né? Uhum. E aí ela sempre fala, aquele que brigava que ia começar a rezar o terço no final do dia, né? Porque Nossa, imagina que dureza. situação, né? Imagina. Então, assim, são essas realidades,
né? Que Deus vai trabalhando ali, que existe, Com né? certeza. Ou a mulher de negócio, né, Thaís? Correndo pra cima e pra baixo. Então, assim. Todas as realidades, Mas né? assim, tá lá no negócio, vai pensando em Deus, vai rezando Ave Maria, vai resolvendo, vai dar pra, né? E- Cada um na sua realidade vai encaixando no dia a conseguir dia, né? encaixar, porque quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas, né? Com Né? certeza. A Catarina de Sena fala isso. Então, não adianta a gente... E pra gente ficar bem, tudo tem que estar bem, principalmente o espiritual, né? E assim, o Voltando à Essência, ele quer trabalhar isso. Eu vou limpar essa mesa e vou pôr os pratos aqui, porque vai vir alguém comer. Eu vou limpar bem essa mesa. Vou dedicar né? isso. Uhum. Eu vou lavar bem essa garrafa e me pôr o café, sabe? A minha casa eu quero que ela fique cheirosinha. Não precisa de muita flor e muita coisa. Não, é o simples, mas é o cuidado, né? cuidado, é a dedicação, sabe? De lavar uma caneca, uma xícara, né? Santa Teresa Você- d'Ávila fala que Jesus Eu está mesmo. escondido nas panelas, né? Então, eu mesmo, às justamente- vezes, ficar guardando coisas, toalha nova pros outros, né? A gente tem essas histórias. Ah, sim. Não, vou guardar essa xícara aqui que Pra fulano quando vai tiver vir uma aqui. visita. Esses dias eu tirei tudo. Falei, vou parar que você palhaçada. É meu? Acabou. É meu, eu vou usar, acabou. Não, e fora Quem- as histórias, E né? se eu morro amanhã, eu vou guardar a loucinha novinha aqui pra outra. Quem lá, mais deixa, especial pai. que a sua família, Então, né? Pra é usar o verdade. novo. Eu lembro, a minha mãe teve que ficar brava se ela me ouvir depois, mas eu lembro muito da minha Não mãe e fala, da minha não avó, fala. né? Eles tinham aquele de fazer o enxoval antigamente. Gente, eu sou do povo antigo, né? De fazer o enxoval. Então, você imagina, um dia eu coloquei uma vela acesa na caixa de enxoval que a minha mãe guardava, Ai, a ideia. queimou a vela, queimou o pires de plástico e queimou todas as coisinhas da minha mãe. sem uso. Lençol, fronha, toalha. E a minha mãe eu tava guardando pra um momento especial. Não chegou. Não chegou. A Foi minha o queimou. momento especial Então, foi assim, agora, o fogo acabou com o Existe negócio. muito isso, né? Aquela roupa que a É, pessoa guarda pra quando pode, é emagrecer. verdade. Então a gente quer trabalhar isso, sabe? Uhum. Aquela roupa que quer guardar pra aquela cerimônia, né, Thaís? Que Aquela nunca chega. que nunca chega. né? Amanhã Deus E qual que é o pertence, dia né? especial? O dia especial é É hoje. agora. Qual que é o dia que você tá respirando? É hoje, né? Eu falo assim, o presente é agora. Deus quer a gente agora. Amanhã ou daqui à tarde a gente não sabe. Uhum. Né? Então, assim, Muito legal, gente. Eu tô apaixonada pelo projeto de vocês. Eu preciso, já era pra eu estar nesse grupo, eu não tô você ainda. já não tá mesmo, Eu não né, sei filho? Por também, favor, porque- louca, não tá chama louca. você, né? Tá louco, sacanagem. Mas mentira. assim, como é importante esse trabalho, como é importante resgatar essa essência, né? Trazer de volta essa virtude da mulher, trazer a mulher pro lugar dela de volta, né? Isso é muito, muito importante. Que lindo esse trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. Eu não sei se o Lucas tem mais alguma pergunta. Tem. Cara, Tem. ainda tem medo. Pra fechar, na verdade, não é muito bem uma pergunta. Eu queria que vocês começassem a testar, porque vocês não falaram que vocês querem fazer um podcast. Ó, vai jogar vocês no fogo Nossa, agora. Então eu queria que vocês Senhora. fizessem uma pergunta pra Maite. Aí, joga eu de Agora Oxe. sim. E ainda me Meu joga Deus. junto. Esse não tava no roteiro, Não senhor dá, Lucas. é pra pegar de surpresa É a Thaís mesmo. que vai entrevistar, vai, Thaís. Não. Do seu. Vai de sanguínea pra sanguínea. De sanguíneo pra sanguíneo. Nossa. Agora o bicho vai pegar, hein? Nossa, vai Mas sair da é- parede. Assim, São José Maria Escrivá, ela sabe tudo, então pode ser nesse Meu Pode Deus. ser? Eu acho que eu tenho que muito que aprender com vocês ainda sobre ele. Aprender. Nossa, bicho do céu. Bom, deixa eu elaborar, Vini, se eu tenho elaborado, eu tenho que pensar. Ai, aqui, meu Deus, será que eu vou Pensa saber você aí responder? agora. Maite, conta pra gente, como é sua vida missionária? Ai, nossa. Eu amo a minha vida missionária, mas eu confesso que a minha vida hoje tá atropelando isso, né? Eu falei pro Lucas, eu tô longe do podcast porque eu não tô dando conta da minha vida, né? Eu entro pra trabalhar 8 da manhã, chego 6:30 da tarde em casa e dá comida pra criança, e dá banho na meu criança e vai dormir, acabou o dia. E cadê, né, a vida missionária? Mas é o que me faz, o que me movimenta é a vida missionária. Eu percebo que quando eu tô só ali na minha rotina do dia a dia de trabalho, de cuidar da casa, de cuidar da criança, do marido, e eu não tenho em paralelo essa vida missionária, eu me perco. Eu corro risco de entrar em depressão se eu não tiver a vida missionária ali para me segurar. Esse trabalho, né, que a gente faz na igreja é o meu ponto de não deixar eu me perder, sabe? É ali que eu me fortaleço, porque quando eu venho, participo do grupo, participo do podcast, muitas coisas, né? Agora não mais tão ativa no grupo, mas a gente já foi muito ativa no grupo, né? Depois que eu me mudei, casei, já não tô mais no grupo, mas a gente continua com o podcast. Já fui coordenadora do grupo, já fiz muitas coisas voltadas para o grupo, mas hoje é uma vida mais de casada, né? Hoje eu canto na missa, hoje eu participo do podcast, as coisas do TLC, que a gente não deixa de lado, né?
Mas a gente vai encaixando isso na nossa rotina tão corrida, né? Muito corrida. Que a gente arruma, mesmo assim a gente arruma um tempinho. Meu marido briga comigo que eu fico muito por conta da igreja, mas se eu não ficar, perde o sentido para mim. Então é a vida missionária que não deixa eu me perder. Que me coloca ali na minha essência, no que eu sou, no meu valor, que eu não posso deixar perder. Então, é isso que me resgata todos os dias. Seu Eu não tesouro, consigo né? viver sem. Seu tesouro. É o meu tesouro, é onde eu devo estar. Se eu não estiver aqui fazendo alguma coisa para a igreja, para Deus, eu não sou é eu. Você. Não. Você é Olha, pelos podcasts que eu vi de vocês, você tá no lugar certo. Eu Você tem o preciso dom. disso. Você tem o dom, né? Eu não sei se eu tenho, mas eu preciso disso para seguir. Não, você tem o dom. E é o que faz sentido para nossa vida, E você né? falando de estar mais em casa, assim, é o que a gente trabalha voltando à essência, né? Porque onde Deus te quer? No lugar onde você está. Isso. Você agora está ali fazendo a comida, cuidando do menino, né? Agora Deus te quer ali. Né? Sim. Você está agora gravando podcast, Deus te quer aqui, então você vai fazer o seu melhor. Então, E é esse desafio de enxergar Deus ali, porque sanguínea, né? Nós somos. Se eu me deixar levar, eu quero viver para a igreja. É o que me move mesmo. Então, nossa, se pudesse, eu vivia disso. Mas não, eu preciso entender que o meu lugar agora é outro. E é ali que está a minha função agora, né? O meu trabalho, a minha oração tem que estar ali. Então, é um desafio para mim também deixar um pouco de lado essa parte missionária na comunidade para viver o missionário dentro da minha casa. A vocação, né? Do casamento também, né? Enxergar que isso também é o meu lugar, que isso também é um caminho de santidade. Eu falo que a maternidade, se bem vivida, ela é o caminho direto para o céu, né, Thaís? É muito difícil a maternidade, né? Mas quando ela é bem vivida, é um caminho direto para o céu, porque você sai totalmente do seu egoísmo, né, Thaís? Você deixa de viver para você e vive para o outro. E muitas mulheres não sabem ver isso do jeito certo. Né? Ver como um fardo, como um peso. Se você sabe olhar para isso, né, pro lado certo da maternidade, você vai para o céu com ela, né? É saber enxergar as coisas mesmo. Tá Thaís, ela tem que ver o grupo. Eu não vou perguntar pra ela, não vai questionar, vou dar um desafio pra ela que também, né? Meu Deus, sobrou tudo pra mim, hein? Não, assim, agora como que a gente fazer propaganda do grupo nosso é uma coisa, agora outra propaganda, santo de casa não faz milagre, como diz, né? E tipo assim, se fosse pra você falar pras meninas hoje que estão assistindo o podcast, por que elas deveriam entrar no Voltando à Essência? E assim, o que você acha que a gente deveria agregar também, né, dentro do grupo, por tudo que a gente já falou? Eu acho que o nome já fala por si, para voltar à essência, aquilo que a gente conversou aqui, né? A mulher precisa voltar a essa essência, a gente precisa voltar a ser a mulher que Deus quer que a gente seja. E, gente, é uma oportunidade diária que vocês estão dando, né? Para relembrar a mulher do trabalho dela, da onde que ela deve estar, que não é um fardo, que é o melhor lugar que ela pode estar. E vocês vão trazer as diversas realidades, né? A mulher que fica em casa, a mulher que trabalha. Sim, é o que São José traz, né? A proposta de São José, a santidade no cotidiano. A gente acha que ser santo tá muito longe, porque a gente acha que o santo não vive o que a gente vive. Na nossa série da Vida dos Santos, fica muito claro pra gente que, né, todos os santos viveram tudo que a gente vive. Eles não estão numa bolha à parte. Eles vivem a realidade que a gente vive. São Carlo Acutis, né? Ele nasceu na mesma época que eu, acho que eu sou 2 anos mais nova que ele. Então, é a nossa realidade. É possível ser santo no nosso dia a dia. Então, entrem nesse grupo para isso, né? Para voltar à essência, para retomar isso que está esquecido, porque o feminismo, né? O que o mundo traz hoje leva a gente para um caminho oposto. A gente acaba até se esquecendo. Eu até ouso dizer que algumas mulheres não sabem que existe, né, essa possibilidade de resgatar essa essência. Acho que tá tudo perdido já. A minha geração mesmo é uma geração que nasceu incluída no feminismo, como se não existisse essa outra opção, como se a mulher agora não vivesse mais para casa, mas sim para o trabalho, né, voltado só para isso. Então, assim, a gente precisa resgatar isso. Isso que você falou se perde muito hoje, porque além desse feminismo que a gente fala, existe a perda daquelas mulheres que acham que tá tudo certo. Isso. No sentido, assim, de deixar de ser aquilo que Deus fez, sabe?
nada impede que a gente possa passar um batom, que a gente possa fazer uma escova, que a com gente certeza. possa andar, como que fala? O Elegante, feminismo não tira o bonito. feminino, né? Saia É, mesmo, gente. mas Não é hoje, tão hoje dificuldade tá, usar saia, hoje tá gente. muito fora Aquelas- tá muito fora, né? É. Tá muito É. forçado. E até brinco assim, outro dia a gente no encontro de casais, os casais levantaram uma questão e eu falei, não, então veja bem, a gente estudando lá os direitos do Código Canônico, né, da nossa catequese. Falei, veja como que cada coisa tá fora do lugar, né? A mulher, ela tá... Eu vou falar assim, eu vou ser criticada depois. Presta atenção que fala aí. Corremos o Não risco. quero ter protesto votando esse já não, que nós não Ó, tem Lucas, lugar. corta de novo, né? Mas assim, a gente fala assim, Ai, ai. hoje é difícil você olhar para uma mulher e ver aquilo que Deus fez. Porque, assim, lógico, há coisas que a gente quer trabalhar. Deus quer trabalhar no Voltando à Essência nesse sentido, né? Você se Uhum. aceitar, se amar do jeito que Deus te fez. Para finalizar, eu trouxe o livro, né, que eu já falei, que eu queria indicar ele para vocês, mas vocês já até sabiam dele, né? Mas eu acho que tem tudo a ver com o que vocês buscam levar para as mulheres, né, que é as virtudes. A mulher precisa resgatar essas virtudes, né? E Francisco Fausto fala brilhantemente nesse livro. E aí eu queria, para fechar, né, esse episódio, trazer essa reflexão para vocês mesmo, como não uma dica, mas talvez até numa forma de oração, de mostrar para vocês Ai, que bom. vocês estão no caminho, né? Ai, que bom. Sobre o fruto da perseverança, né? Que fala aqui no livro, que a perseverança traga consigo uma obra perfeita. Exorta São Tiago na sua carta. A perseverança sempre acaba dando frutos de virtudes maduras. E a virtude madura, por sua vez, produz outros frutos espirituais saborosos. Eu queria trazer isso, sabe? Para fechar. A perseverança. A perseverança sempre vai trazer frutos, né? Então, lá no comecinho a gente falava, né? Da passagem que a gente tem que fazer as coisas para Deus e não para os homens. Se a Miriam fizer esse projeto para a Thaís ou a Thaís fizer para a Miriam, não vai dar certo, porque vocês estão fazendo para o homem, né? A gente aqui no podcast, se o podcast fosse para nós, já tinha acabado faz muito tempo, né, Lucas? Porque como a gente é falho, né? Nossa, quantas vezes a gente pensou, ai, chega, não vai dar certo, tá, né? Não tá dando certo, não tem visualização, a gente tem tanto trabalho, não dá certo. Porque a gente tá pensando no homem, tá pensando na gente, né? E aí eu até falei pro Lucas que vocês aqui em contato com a gente foi mais um carinho de Deus. Falei pro Lucas, toda vez que a gente dá uma parada, né? Para um pouco de gravar, devido à correria ali mesmo. Deus sempre vem trazer uma palavra pra gente, um carinho, e dessa vez ele usou vocês pra mostrar que é pra gente continuar, porque tem gente olhando pro nosso trabalho e se inspirando no nosso trabalho. Então, a perseverança de continuar, até quando a gente não vê o fruto, né? Porque às vezes o fruto vai ser colhido lá na frente, esses episódios estão gravados, né? Pra ficar aí pra quem quiser ver quando e como quiser. Então, a gente nem imagina onde a gente tá chegando. Então, continuem, perseverem, porque às vezes no áudio que vocês mandam ali no dia a dia para as mulheres, vocês não imaginam a mudança que tá acontecendo ali dentro das casas, né? E a gente sempre fala que o nosso objetivo é atingir uma pessoa. Se a gente atingir uma, o nosso fruto já tá colhido. Então, perseverança para esse trabalho. Quando foi pra gente vir conversar, eu fiquei muito assim, né, Thaís? Será? Daí eu falei, ai, Jesus. Aí eu fiquei até o último minuto. Senhor, senão eu vou ter que dar tudo errado. Que ele não receba a gente. E aí, deu tudo certo. Deu tudo certo, era pra gente estar aqui, era pra estar com vocês, era pra falar. Obrigada por compartilhar, né? Eu que agradeço. De Deus usar da gente, porque... A gente fica com medo, né, Thaís? Às vezes, será que eu tô ouvindo minha voz? Isso aqui é de Deus, né? Que seja difícil, né, de separar, entender se é nosso ou se é dele. Mas quando é dele, a gente sabe, né? O caminho vai acontecendo, né? Porque igual uma árvore, né? Às vezes a gente planta, pode ser que a gente nem colhe os frutos, mas lá na frente, né? Oi, pra Miriam, a gente vai deixar um rastrinho, né, Miriam? A gente precisa ser Alguém vai útil, lembrar né? de nós aqui em Cambuí, Dona Terezinha. Dona Terezinha, né? Ai. Tadinha. Muito bem, e eu tô finalizando, mas eu tô esquecendo das nossas perguntas fixas, né? Isso. Pra finalizar. Que Nossa, agora Miriam, minha vez. Essa eu sabia que ele ia fazer. Minha vez. Rápido. Jogo rápido. A gente sempre fecha a cara da Miriam. Ela falou que Nossa, assistiu, acho que ela perdeu essa parte.
perguntas. Você perdeu essa parte? A Thaís já passou por isso, então ela tá mais bem preparada. Vamos começar com ela. Ah, meu Deus. Minha Nossa Senhora, é sério isso? Sério. Todos os episódios a gente finaliza com essas perguntas finais. São perguntas fixas que a gente faz em todo final de episódio. Primeiro uma pergunta e depois um bate-bola rapidinho. A pergunta: como Deus se faz presente no seu dia a dia? Vamos ver se ela muda ou se ela fala a mesma coisa do último episódio. Que eu falei outra vez. Então, Thaís, como que Deus se faz presente ali no seu dia a dia? Ai, na rotina. Mais No ou menos, uma cotidiano. palavra só, no cotidiano. Vamos usar São José Maria. São José Maria, se tiver, ajuda nós aqui. Perfeito. Ai. Miriam, como Deus se faz A presente no oração. seu dia a dia? Na É oração. sem dúvida. E se eu não gastar um tempão lá com ele, eu não faço mais nada. É o que te move ali pro É. dia. É lá que eu choro, é lá que eu brigo, é lá que eu fico, misericórdia, Senhor, me ajuda a lavar recarrega as louça. energias. É lá. Todos Me os ajuda a dias. lavar louça, é ótimo. Não, e Nossa Senhora sempre ajuda. É. Lavar a louça, limpar a casa. Nossa, a hora que o negócio tá pegando, ela Thaís chega. aprendeu comigo, né, Thaís? Nossa Senhora da Mesa, rogai por nós. Né? Amém. Tem a devoção da Nossa Senhora da Mesa também, que a gente vai propagar também, né, Miriam? Nossa, tanta Olha, coisa, como é que é propagar? não Ai, eu conheço. não sou também, cara. Não, aquela. Sabendo agora. Ela já tá na frente. Ai, já tô Senhor. lá. Agora é um jogo rápido de palavras. Eu vou falar uma palavra, a Thaís fala primeiro, sim. depois a Miriam. A primeira palavra é fé. Tudo. Constância. Boa. Família. Base. Alicerce. Missão. Missão. Esperança. Chamado. Nossa Senhora. A mãe. É. Tudo. Aliança. Amigos. Anjos de Deus na nossa vida. Proteção. Muito bem, agora um versículo bíblico ou uma passagem que vocês gostam. Não precisa citar exatamente qual é o número, mas um trechinho de uma passagem ou um versículo que vocês gostam. Ah, eu gosto muito daquele que tudo posso naquele que me fortalece. Foi um tema, assim, de divisor de águas mesmo na minha vida. Muito bem. Miriam. Ai, são tantas, mas você pode dizer uma, né? Escolhe uma. Miriam, vai falar a Bíblia inteira aqui, pelo amor de Deus. Eu vou falar que tá ardendo no meu coração esses últimos meses, né? O que eu digo a vocês nos ouvidos, gritem nos telhados. Muito bom. E aí, eu sei que a Miriam gosta de música, mas a Thaís também falou que vocês usam sempre música. A gente, Então, como é mais que a música que eu. Ah, não. uma indicação de música ou de cantor que vocês gostam. Eu vejo que sempre tem uma música que se repete lá no Instagram de vocês. Lá né? é da Adriana Arides, né? Eu sou um jardim que fala muito da mulher, né? Nossa, o dia que eu ouvi ela a primeira vez, chorei de grito. Aí ela mesmo, Miriam. É essa mesmo. A Miriam queria outro, né? Não, Vai, então a Miriam fala Miriam outra tem agora. a minha Miriam não pegada. pode contar muito, porque Eu ela tem tenho essa minha pegada. particularidade daquele dela. Eu falei, pelo amor de Deus, não vai Daqueles hinos postar dela. os hinos, né? Não, tu falou que você gosta de música de gospel. É que- Não, mas pra gente postar, tipo, um por dia, né? Então, Não, nem que não mas pra pode. rezar tem várias É bonitas assim, também, né? a gente posta. Só que assim, é muito particular de cada um, sim, né? tem uns que entendem, uns que não. Mas, não, a minha é essa. Eu sou um jardim lá, da Adriana. Da Adriana. Arias. E a sua? Você fala do Voltando à Essência? Aí, É. porque É uma dica porque de eu tenho uma música. musical eclética, sabe? Então, É. Música ou cantor que você goste pra deixar de dica aí pra nossa playlist. hoje eu vou citar uma, mas são muitas, né? Eu gosto muito de uma música do Padre Jonas, aquela que diz, né? Busca o teu silêncio, meu Senhor, só pra distinguir só a tua voz. Então, assim, essa música, como eu falei, Grande oração, Padre Jonas. como eu falei da oração, é muito isso. No Uhum. resumo de tudo de música, né? Porque a música é isso, né? Eu não vou falar de música, é É o uma tema, forma né? de oração. não. Mas a Não, mas música é Deus vai trabalhando a gente ali, nas né? letras, né? Toca a gente, né? E pra vocês Quem terem canta, ideia, reza ele em duas casa, vezes. quando canta, o marido tem que fechar a porta, né? Porque ele fala, o pessoal fala, você não canta, eu falei, mas ele não gosta de barulho, né? Aí quando ele tá trabalhando, eu tô lá, eu Na fui pro cantoria. outro lado. Não, aí você imagina, lavando a louça e soltando som, né? Aí o povo fala, meu Deus, aí quando ele Pra dar chega um aquele gás pra silêncio, lavar a louça. nossa, Já dá um silêncio, gás, que a já. casa dele não é nada, porque ele não tava lá. Ai, Muito bem, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui. Mais uma vez, foi um prazer receber vocês. É um prazer
servir de inspiração, né? Estamos juntos, vamos continuar caminhando juntos, a gente está aí no mesmo caminho, né? Amém. Na mesma missão, então que a gente continue se ajudando Amém. e perseverança para Ah, vocês nesse obrigada. projeto tão bonito. Amém. E antes de finalizar, só para citar aqui os nossos Isso que eu patrocinadores, ia né? pedir agora para Os que você. sempre nos apoiam por aqui, vou citar eles. É a Tutti Frutti, Ering Cambuí, Núcleo Imobiliário, Bar do Peixe Cambuí, Laticínios Cambuiense, Vila Roxa Praça da Matriz, Empório Portão de Cambuí, Fecularia Santo Antônio, Top Cell, Top Car, Juros Contábil Extrema e Juros Contábil Cambuí. Então, nosso agradecimento a todos que nos incentivam. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. Hoje nós ficamos devendo um docinho para as meninas. Portão de Nossa, eu Cambuí esqueci adoça a mesmo, a nossa última vez que tinha de vida. docinho, hein? Pois é, Thaís. Faltou o docinho hoje, mas o docinho vai chegar, Ah, tá? que bom, que bom. Pode mandar pelo CD do Estamos- Mercado Pode Livre. mandar. Não Estamos manda pra mim devendo. entregar pra mim, não, aquelas brincadeiras. Chega o docinho. Chegamos no café da tarde, né? É. Ai, E é isso, gente. Obrigada nós a que todos agradecemos, eu que vocês. agradeço. Deus Deus abençoe abençoe. vocês Amém. aí. Muito obrigado pela oportunidade. Nossa, sem vocês, né, não tinha saído primeiro. Né, amiga? Vamos dar esse gás Deus para abençoe mesmo. Muito nunca obrigada. parar. Aguardem os próximos É, episódios, os né? próximos episódios da É novela. isso que eu queria ouvir. Nossa, bicho. Isso aí, Deus só o quiser. começo, né? Só o começo. E obrigada a todos que nos assistiram, nos Obrigada. acompanharam até aqui. E a dica para todo mundo, né? As mulheres principalmente, vamos entrar no canal das meninas, no grupo, vamos movimentar esse grupo aí, encher de mulheres prontas para viver essa essência, né? Para voltar à Amém. essência. Amém. Amém. Deus É abençoe. isso. Até o próximo Muito episódio. obrigada. Tchau, Até. tchau. Tchau.